XXV, anjos bons e maus. Estava saindo do apartamento na manhã seguinte àquele deplorável dia de dor de cabeça, enjoo e arrependimento, com uma estranha confusão mental referente à data do meu jantar, como se um grupo de titãs tivesse pegado uma enorme alavanca e empurrado o dia de anteontem para meses antes, quando vi o entregador subindo a escada com uma carta na mão. Ele vinha muito devagar, mas quando me viu no alto da escada, olhando por sobre o corrimão, subiu a trote, e chegou em cima ofegante como se tivesse corrido até o ponto de exaustão. Senhor T. Copperfield? Perguntou o entregador, tocando o chapéu com a bengalinha. Não era exatamente o meu nome, mas estava muito perturbado pela convicção de que a carta era de Agnes. Disse a ele que era o Sr. T. Copperfield. Ele acreditou, me deu a carta e disse que era esperada uma resposta. Deixei-o trancado no patamar esperando a resposta e voltei a meu apartamento, tão nervoso que tive de colocar a carta na mesa de café da manhã e me familiarizar um pouco com o exterior dela antes de decidir romper o selo. Descobri, quando finalmente abri, que era um bilhete muito delicado, sem nenhuma referência ao meu estado no teatro. Tudo o que dizia era: meu caro Trotwood, estou na casa do agente de papai, Sr. Waterbrook, em Ely Place, ou Borno ou Borborno. Pode vir me ver hoje a qualquer hora que escolher? Sempre sua, afetuosamente, Agnes. Levei tanto tempo para redigir uma resposta que me satisfizesse que não sei o que o entregador deve ter pensado, a menos que achasse que eu estava aprendendo a escrever. Devo ter feito ao menos meia dúzia de respostas. Comecei uma com: como posso esperar, minha cara Agnes, apagar de sua lembrança a desagradável impressão, mas não gostei e rasguei. Comecei outra: Shakespeare observou, minha cara Agnes, como é estranho que um homem introduza um inimigo na própria boca. 18. Isso me lembrou de Markham e não prossegui. Até poesia tentei. Comecei uma com um verso de 6 sílabas. Ah, veja se esquece, mas isso se associava ao 5 de novembro 19 e virou um absurdo. Depois de muitas tentativas, escrevi: minha cara Agnes. Sua carta é como você e o que posso dizer que seja maior louvor? Irei às 4 da tarde. Afetuosamente e arrependido, T.C. Com essa carta, que 20 vezes eu quis recuperar assim que estava fora de minhas mãos, o entregador partiu afinal. Se esse dia fosse metade do que foi de terrível para qualquer profissional da corte civil como foi para mim, acredito sinceramente que ele teria pagado seus pecados naquele velho queijo podre eclesiástico. Embora eu tenha deixado o escritório às 3h30 e chegasse ao local do encontro poucos minutos depois, ainda faltavam 15 minutos para a hora marcada, de acordo com o relógio da St. Andrews, em Holborn ou Borborno. Antes de eu ter coragem suficiente para apertar a campainha específica embutida na coluna da porta da casa do Sr. Waterbrook. A atividade profissional do estabelecimento do Sr. Waterbrook ocupava o piso térreo e a vida social, que era bem intensa, da parte superior do edifício. Fui levado a uma saleta bonita, mas bastante abafada, onde Agnes se encontrava, tecendo uma bolsa. Parecia tão sossegada e boa e me lembrou tanto meus dias arejados de escola em Canterbury e o patife bêbado, fumante e idiota que eu tinha sido 2 noites antes que, como não havia ninguém por perto, cedi à autocensura e à vergonha, e, em resumo, agi como um cretino. Não posso negar que chorei. Até agora fico indeciso se foi, no geral, a coisa mais sábia que podia fazer, ou a mais ridícula. Se fosse qualquer outra e não você, Agnes, eu disse, virando o rosto, não teria me importado tanto. Mas você me ver daquele jeito. Quase preferia ter morrido. Ela pôs a mão, seu toque não tinha igual, em meu braço por um momento, e me senti tão acolhido e confortado que não pude deixar de levá-la aos lábios e beijá-la agradecido. Sente-se, disse Agnes, alegre. Não fique infeliz, Trotwood. Se não puder confiar em mim, em quem vai confiar? Ah, Agnes. Repliquei. Você é a minha boa Agnes. Ela sorriu, um pouco triste, achei, e sacudiu a cabeça. É, Agnes, minha boa Agnes. Sempre a minha boa Agnes. Se eu fosse boa de fato, Trotwood, retomou ela, só teria uma coisa em meu coração. Olhei para ela interrogativamente, mas já prevendo o que queria dizer. Alertar você, disse Agnes com olhar firme, contra seu anjo mau. Minha querida Agnes, comecei a dizer, se está falando de Sterfort. Estou, Trotwood, ela retorquiu. Então, Agnes, está sendo muito injusta com ele. Ele, meu anjo mau? Ou o anjo mau de alguém? Ele não é senão um guia, um apoio e um amigo para mim. Minha querida Agnes. Não é injusto e indigno de você julgar Sterfort pelo que viu de mim anteontem à noite? Não julgo Sterfort pelo que vi de você essa noite, ela replicou, tranquila. Então por quê? Por muitas coisas sem importância em si mesmas, mas que não me parecem assim quando postas lado a lado. Julgo seu amigo em parte pelo que você diz dele, Trotwood, e por seu caráter, pela influência que tem sobre você. Havia sempre em sua voz comedida alguma coisa que parecia tocar uma corda dentro de mim, que só vibrava com aquele som.
Era sempre séria, mas quando era muito séria, como nesse momento, havia nela uma emoção que me interiorizava. Fiquei olhando para ela quando baixou os olhos para seu trabalho, parecendo ouvi-la ainda. Sterfort, apesar de toda a minha ligação com ele, se apagou diante daquele tom. É muita ousadia minha, disse Agnes, erguendo os olhos outra vez, que vivo tão reclusa e conheço tão pouco do mundo, alertar você com tamanha segurança, ou mesmo ter essa opinião forte. Mas sei que isso tem origem, Trotwood, na lembrança de termos crescido juntos, no interesse que sinto por tudo que diz respeito a você. É isso que me deixa ousada. Tenho muita certeza do que digo. Certeza absoluta. Sinto como se fosse outra pessoa falando com você, não eu, quando alerto que você fez um amigo perigoso. De novo olhei para ela, de novo ouvi quando ela se calou e de novo a imagem dele, mesmo ainda fixa em meu coração, escureceu. Não sou tão boba a ponto de esperar, disse Agnes, retomando seu tom usual, depois de um momento, que você consiga mudar, ou que mude de imediato qualquer sentimento que constitui uma convicção sua, menos ainda um sentimento enraizado em seu temperamento confiante. Não tem de fazer nada precipitado. Só peço, Trotwood, se você pensa em mim às vezes, quer dizer, com um sorriso tranquilo porque eu ia interrompê-la e ela sabia o motivo, que toda vez que pensar em mim, pense no que eu disse. Você me perdoa por tudo isso? Perdoo, Agnes, repliquei. Quando você fizer justiça a Sterfort e vier a gostar dele como eu gosto. Tem gente jovem, sabe, que fica um pouco abaixo da sua classe, talvez, em termos de educação e comportamento, e pode errar um pouco, sabe, e acabar se envolvendo e envolvendo os outros numa porção de problemas, e tudo. Mas, que diabo, é um prazer ver que tem sangue. Eu mesmo preferia ser derrubado por alguém que tem sangue a ser elevado por alguém que não tem. Esse sentimento, resumindo a questão geral, produziu absoluta satisfação e pôs o cavalheiro no centro das atenções até as damas se retirarem. Depois disso, observei que o Sr. Gulpidge e o Sr. Henry Spiker, que tinham até então ficado muito distantes, entraram em aliança defensiva contra nós, o inimigo comum, e trocaram um misterioso diálogo por cima da mesa para nos derrotar e derrubar. Essa questão da primeira fiança de 4.500 libras não seguiu o rumo esperado, Spiker, disse o Sr. Gulpidge. No caso de DDA? Perguntou o Sr. Spiker. De C de B, respondeu o Sr. Gulpidge. O Sr. Spiker ergueu as sobrancelhas e pareceu muito preocupado. Quando a questão foi apresentada a Lorde, não preciso dizer o nome, o Sr. Gulpidge falou, controlando-se. Entendo, disse o Sr. Spiker. N. O Sr. Gulpidge assentiu gravemente. Foi apresentada a ele. A resposta que deu foi, ou paga ou não se libera. Valha-me Deus! Exclamou o Sr. Spiker. Ou paga ou não se libera, repetiu o Sr. Gulpidge com firmeza. A parte interessada na restituição, está entendendo? K, disse o Sr. Spiker com expressão pesada. K se recusou de forma categórica a assinar. Foram até Newmarket com essa finalidade, e ele se recusou definitivamente a assinar. O Sr. Spiker estava tão interessado que pareceu se transformar em pedra. A questão está nesse pé agora, disse o Sr. Gulpidge, jogando-se de volta em sua cadeira. Nosso amigo Waterbrook haverá de me perdoar se deixo de explicar com clareza, em virtude da magnitude dos interesses envolvidos. Tive a impressão de que o Sr. Waterbrook estava simplesmente encantado de ver esses interesses e esses nomes, mesmo apenas insinuados, em sua mesa. Assumiu uma expressão de sombria inteligência, embora acredite que ele não entendeu aquela discussão mais do que eu, e deu ampla aprovação à descrição que havia observado. O Sr. Spiker, depois de receber tamanha confiança, naturalmente desejou favorecer o amigo com uma confidência sua, de forma que o diálogo anterior foi seguido por outro em que foi a vez de o Sr. Gulpidge se surpreender, e por outro em que a surpresa foi do Sr. Spiker e assim por diante, um após outro. O tempo todo, nós, os intrusos, nos vimos oprimidos pelos tremendos interesses envolvidos na conversa, e nosso anfitrião nos olhava com orgulho, como as vítimas de um salutar assombro e admiração. Fiquei muito contente de subir para encontrar Agnes, e conversarmos num canto e apresentar-lhe Traddles, que era tímido, mas agradável, ainda a mesma criatura bondosa. Como teve de ir embora cedo, uma vez que viajaria por um mês no dia seguinte, não conversei com ele tanto quanto gostaria, mas trocamos endereços e prometemos que teríamos o prazer de nos encontrar quando voltasse à cidade. Ele ficou muito interessado em saber que eu conhecia Sterfort, e falei dele com tamanho ardor que o levei a contar para Agnes sua opinião a respeito de Sterfort. Mas Agnes se limitou a olhar para mim o tempo todo, balançando a cabeça ligeiramente quando só eu a observava. Como estava entre pessoas com as quais eu acreditava que ela não se sentia muito à vontade, fiquei quase contente de saber que ela iria sair por alguns dias, embora triste pela ideia de me despedir dela outra vez tão depressa. Isso me fez ficar até todo o grupo ir embora. Conversar com ela, e ouvi-la cantar, era uma lembrança tão deliciosa de minha vida feliz naquela circunspecta casa antiga que ela tornava tão bela, que eu era capaz de passar ali quase a noite toda, mas não tendo desculpa para ficar mais. Quando as luzes da casa do Sr. Waterbrook foram todas apagadas, me retirei, muito contra a vontade. Senti então, mais que nunca, que ela era meu melhor anjo, e quando pensava em seu doce rosto e plácido sorriso como se brilhassem sobre mim vindos de um ser remoto,
como um anjo, espero não ter pensado nenhum mal. Disse que o grupo todo havia se retirado, mas devia ter esperado Uria, que eu não incluía entre eles e que nunca deixou de rondar em torno de nós. Ele estava bem perto, atrás de mim, quando desci a escada. Estava atrás de mim quando me afastei da casa, calçando lentamente os longos dedos de esqueleto nos dedos ainda mais longos de grandes luvas de Guy Fawkes. Não estava nada disposto para a companhia de Uria, mas lembrando o pedido que Agnes havia me feito, perguntei se não gostaria de ir a meu apartamento, tomar café. Ah, sem dúvida, Copperfield, disse ele. Desculpe, Sr. Copperfield, a intimidade vem naturalmente. Não gostaria que o senhor se sentisse obrigado a convidar uma pessoa tão humilde como eu para sua casa. Não é obrigação nenhuma, disse eu. Aceita, gostaria muito, replicou Uria, se retorcendo. Bom, então vamos. Disse eu. Não consegui evitar ser bastante lacônico com ele, mas ele parecia não se importar. Tomamos o caminho mais curto, sem conversar muito na rua, e ele era tão humilde a respeito daquelas luvas de espantalho que ainda estava calçando, parecendo não ter avançado nada nessa atividade quando chegamos à minha casa. Segui à frente dele na escada escura, para impedir que batesse a cabeça contra alguma coisa, e na verdade sua mão úmida e fria parecia um sapo em minha mão, a tal ponto que me senti tentado a largá-la e ir embora. Agnes e a hospitalidade levaram a melhor, porém, e o conduzi até minha lareira. Quando acendi as velas, ele caiu num submisso êxtase pela sala que lhe foi revelada, e quando aqueci o café em uma simples caneca de estanho na qual a senhora Krupp gostava de prepará-lo, principalmente, acredito, porque não era destinada a esse propósito, sendo uma caneca de barbear, e porque havia uma invenção patenteada de alto preço embolorando na dispensa, ele expressou tamanha emoção que eu teria adorado escaldá-lo. Ah, realmente, Copperfield, digo, Sr. Copperfield, disse Uria, jamais podia esperar que o senhor fosse me servir um dia. Mas de um jeito ou de outro tanta coisa aconteceu comigo que jamais podia esperar, com toda certeza, na minha humilde posição, que parece que choveram bênçãos em cima da minha cabeça. O senhor deve ter ouvido falar, eu acho, de uma mudança nas minhas expectativas. Copperfield, digo, Sr. Copperfield, quando se sentou em meu sofá, com os joelhos ossudos juntos debaixo da xícara de café, o chapéu e as luvas no chão a seu lado, a colher girando e girando delicadamente, os olhos vermelhos desanuviados, cujos cílios pareciam ter se queimado, fixaram-se em mim sem me ver. As abas desagradáveis das narinas que já descrevi abrindo e fechando com a respiração, uma ondulação de serpente percorrendo todo o seu corpo do queixo às botas. Percebi em minha cabeça que ele me repugnava intensamente. Era muito perturbador para mim recebê-lo em minha casa, porque eu era jovem na época e ainda não sabia disfarçar o que sentia com tanta veemência. Deve ter ouvido alguma coisa, eu acho, sobre uma mudança nas minhas expectativas. Copperfield, digo, Sr. Copperfield? Observou Uria. Ouvi, sim, disse eu. Alguma coisa. Ah. Achei mesmo que a senhorita Agnes devia saber. Ele respondeu, baixo. Fico contente que a senhorita Agnes saiba. Ah, obrigado, Copperfield, Sr. Copperfield. Podia ter atirado nele a minha calçadeira, que estava ali mesmo no tapete, por ter me levado a revelar uma coisa referente a Agnes, mesmo de pouca importância. Mas apenas tomei meu café. Como foi profético, Sr. Copperfield. Uria prosseguiu. Nossa, que profeta que o senhor foi! Não lembra que me disse uma vez que quem sabe eu podia ser sócio na firma do Sr. Wickfield e a firma ficar Wickfield e... O senhor pode ser que não lembre, mas quando uma pessoa é humilde, Copperfield, a pessoa valoriza essas coisas. Me lembro de ter falado a respeito, disse eu, embora não achasse muito provável na época. Ah, quem podia imaginar, Sr. Copperfield? Uri exclamou, entusiasmado. De certo eu é que não. Me lembro que eu disse com a minha própria boca que eu era humilde demais. E me considerava assim mesmo, de verdade. Com um sorriso fixo no rosto, ele olhava o fogo e eu olhava para ele. Mas as pessoas mais humildes, Copperfield, ele retomou então, podem ser instrumentos do bem. Fico contente de pensar que fui um instrumento do bem pro Sr. Wickfield e que posso ser mais ainda. Ah, que homem valoroso ele é, Sr. Copperfield, mas como foi imprudente. Sinto muito ouvir isso, eu disse. E não consegui deixar de acrescentar, cheio de intenções. Sob todos os aspectos, sem dúvida, Sr. Copperfield, Uria replicou. Sob todos os aspectos. A senhorita Agnes acima de tudo. Não deve se lembrar da eloquência das suas expressões, Copperfield, mas eu lembro que disse um dia que todo mundo devia admirar a senhorita Agnes, e como sou grato por isso. O senhor esqueceu, claro, Copperfield, você acaba de voltar de Paris, eu disse. Isso, ela falou. Já esteve lá? Não. Ah. Espero que vá logo. Você iria adorar. Traços de uma profunda angústia apareceram em meu rosto. O fato de ela esperar que eu fosse, de achar possível que eu pudesse ir, era insuportável. Eu desprezava Paris. Desprezava a França. Disse que nunca deixaria a Inglaterra sob nenhuma circunstância, por nada deste mundo.
Nada poderia me convencer. Em resumo, ela estava sacudindo os cachos outra vez quando o cachorrinho veio correndo pelo caminho, para nosso alívio. Ele tinha ciúmes mortais e continuava latindo para mim. Ela o carregou no colo, meu Deus, e o acariciou, mas ele insistia em continuar latindo. Não deixou que o tocasse quando tentei, e ela bateu nele. Meu sofrimento aumentava ao ver os tapinhas na ponta do nariz achatado com que ela o castigava, enquanto ele piscava os olhos, lambia sua mão e continuava a rosnar por dentro como um pequeno contrabaixo. Por fim, ele se acalmou, tinha razão para isso com a covinha do queixo dela encostada em sua cabeça. E seguimos para dar uma olhada na estufa. Você não tem muita intimidade com a senhorita Murdstone, tem? Dora perguntou. Meu bem, estas últimas palavras ditas para o cachorro. Se fossem para mim. Não, respondi. Nenhuma, ela é uma pessoa cansativa, disse Dora, projetando os lábios. Não sei no que papai estava pensando quando escolheu uma criatura tão desagradável para me fazer companhia. Quem precisa de protetora? Eu com certeza é que não. Jip pode me proteger muito melhor do que a senhorita Murdstone. Não é, Jip, meu bem? Ele apenas piscou, preguiçoso, quando ela beijou sua cabeça de bola. Papai diz que ela é minha confidente, mas não é nada disso, não é, Jip? Nós dois, Jip e eu, não vamos confiar em gente tão mal-humorada. Vamos confiar em quem quisermos e encontrar nossos próprios amigos, em vez de esperar que encontrem amigos para nós, não é? Jip? Jip respondeu com um ruído satisfeito, um pouco parecido com o guincho de uma chaleira. Quanto a mim, cada palavra dela era mais uma pilha de correntes, apertada sobre a última. É muito difícil. Por que não temos uma boa mamãe, que se deve ter, em vez disso uma criatura velha, melancólica e mal-humorada como a senhorita Murdstone sempre atrás de mim, não é, Jip? Não tem importância, Jip. Não vamos fazer confidências e seremos tão felizes como possível apesar dela. E vamos provocar em vez de agradar, não vamos, Jip? Se aquilo durasse mais um pouco, acho que eu teria caído de joelhos no cascalho, com a probabilidade de me arranhar e de ser expulso do local. Mas para minha sorte a estufa não era longe, e com essas palavras chegamos. Lá dentro havia uma coleção de lindos gerânios. Passeamos entre eles e Dora parava para admirar este ou aquele, e eu parava para admirar o mesmo e Dora, rindo, erguia o cachorro, infantilmente, para cheirar as flores, e se não estávamos nós três no país das fadas, eu certamente estava. O perfume da folha do gerânio, até hoje, me toca com um assombro meio cômico, meio sério, me transforma num instante, e então vejo um chapéu de palha, fitas azuis, cabelos cacheados, e um cachorrinho preto carregado por braços esguios diante de uma parede de folhas e flores coloridas. A sorte Murdstone estava à nossa procura. Encontrou-nos ali, e apresentou seu rosto antipático, as rugas finas cheias de pó de arroz, para Dora beijar. Depois, deu o braço a Dora e nos levou para o desjejum como se fosse o funeral de um soldado. Não sei quantas xícaras de chá tomei porque Dora o tinha preparado. Mas me lembro perfeitamente de me sentir inundado de chá até todo o meu sistema nervoso se afogar, se é que eu tinha naquele momento. Depois, fomos à igreja. A sorte Murdstone ficou entre Dora e mim no banco, mas ouvi Dora cantar e a congregação desapareceu. Foi feito um sermão, sobre Dora, claro, e temo que só me lembre disso. Foi um dia tranquilo. Sem convidados, uma caminhada, o jantar familiar às 4 e à noite olhando livros e figuras. A sorte Murdstone, com um livro de oração e de olho em nós, mantinha a guarda, vigilante. O senhor, Senlov, sentado à minha frente no jantar, com o lenço na cabeça, não desconfiava o quanto, em minha imaginação, eu o abraçava fervorosamente como genro. Não podia imaginar, quando me despedi dele à noite, que tinha acabado de me dar seu pleno consentimento para que me aproximasse de Dora, e que eu invocava a bênção sobre sua cabeça. Partimos cedo na manhã seguinte, pois tínhamos um caso de salvados na corte do almirantado, a exigir um conhecimento bastante apurado de toda a ciência da navegação, para o qual, como não se podia esperar que entendêssemos desses assuntos na corte civil, o juiz havia convocado 2 velhos membros da Trinity 22 para ajudá-lo. Dora, porém, estava à mesa fazendo chá outra vez, e eu tive o prazer melancólico de tirar meu chapéu para ela no phaeton, quando ela se despediu na porta, com Jip nos braços. Não farei nenhum esforço inútil para descrever o que foi para mim o almirantado esse dia, a bobagem que me parecia o caso, enquanto eu ouvia, como enxergava Dora gravado na lâmina do remo de prata que havia em cima da mesa, como emblema daquela alta jurisdição. E como me senti, ao ver o senhor Senlov ir embora sem mim, eu tivera a louca esperança de que me levaria com ele, como se eu próprio fosse um marinheiro e o navio ao qual eu pertencia partisse e me deixasse numa ilha deserta. Se aquele sonolento tribunal pudesse despertar e apresentar em alguma forma visível as divagações que eu tinha ali a respeito de Dora, revelaria a minha verdade. Não falo dos sonhos que sonhei naquele dia apenas, mas dia após dia, semana após semana, mês após mês. Eu comparecia não para assistir o que estava acontecendo, mas para pensar em Dora. Se eu jamais dispunha um pensamento sobre os casos, quando se arrastavam longamente diante de mim, era apenas para me perguntar, nos casos matrimoniais, lembrando-me de Dora,
como casais poderiam ser qualquer coisa além de felizes, e nos casos de prerrogativas, considerar que, se o dinheiro tivesse sido deixado para mim, quais seriam os primeiros passos que eu daria em relação a Dora. Na primeira semana de minha paixão, comprei 4 suntuosos coletes, não por mim mesmo, eu não tinha essa vaidade, mas por Dora. Passei a usar luvas de perica cor de palha na rua, e lancei as fundações de todos os calos que já tive. Se as botas que usava nesse período ainda existissem e fossem comparadas ao tamanho natural de meus pés, mostrariam da maneira mais eloquente o estado em que se encontrava meu coração. E, no entanto, infeliz mutilado que me fazia por esse ato de homenagem a Dora, caminhava quilômetros e quilômetros, dia após dia, na esperança de vê-la. Não só acabei conhecido pelos carteiros na Norwood Road, como percorria Londres também. Caminhava pelas ruas onde ficavam as melhores lojas femininas, visitava o bazar, como um fantasma inquieto, vagava pelo parque insistentemente, até muito depois de estar esgotado. Às vezes, a longos intervalos e em raras ocasiões, eu a via. Podia ser sua luva acenando da janela de uma carruagem, ou um encontro para caminhar com ela e a sorte Mordsone por um breve trecho, e conversar com ela. Nesse último caso, eu ficava sempre arrasado depois, pensando que não tinha dito nada a respeito do que sentia, ou que ela não fazia ideia do tamanho de minha devoção, ou que não sentia nada por mim. Estava sempre à espera, como é de supor, de outro convite para a casa do Sr. Senov. E sempre me decepcionava, porque não recebia nenhum. A Sra. Krupp devia ser uma mulher perspicaz, pois quando esse estado de coisas tinha apenas algumas semanas, e eu não tivera coragem de escrever mais explicitamente nem para Agnes, a não ser que tinha estado na casa do Sr. Senov, cuja família, acrescentei, consiste em uma filha única. Digo que a Sra. Krupp devia ser uma mulher perspicaz porque, mesmo nessa primeira fase, ela descobriu tudo. Uma noite, subiu ao meu quarto, quando eu estava muito arrasado, para pedir, uma vez que estava sofrendo com a moléstia que mencionei, se poderia lhe dar um pouco de tintura de cardamomo misturada com ruibarbo e aromatizada com 7 gotas de essência de cravos, que era o melhor remédio para a sua afecção, ou, se eu não tivesse essas coisas, um pouco de conhaque, que era a segunda melhor coisa. Ela observou que não era tão palatável a ela, mas era bom também. Como eu jamais ouvirá falar do primeiro remédio e tinha sempre o segundo dentro do armário, dei à Sra. Krupp um cálice do segundo, que ela começou a tomar em minha presença, para que eu não suspeitasse de que viesse a ter qualquer uso indevido. Se anime, o senhor, disse a Sra. Krupp, não aguenta ver o senhor assim, eu também sou mãe. Não entendi bem a expressão também sou mãe, mas sorri para a Sra. Krupp, com a maior bondade de que fui capaz. Vamos lá, disse a Sra. Krupp. Desculpe. Sei o que é. Tem uma moça no caso. Sra. Krupp. Exclamei, ruborizando. Ah, Deus abençoe. Se alegre, o senhor. Disse a Sra. Krupp, balançando a cabeça, animadora. Não desanime, não. Se essa daí não sorri, tem muitas que vão sorrir. Senhor é um cavalheiro moço que sempre vai chamar sorriso, seu Copperfull, tem de aprender-se valorizar. A Sra. Krupp sempre me chamou de Sr. Copperfull, primeiro, sem dúvida, porque não era o meu nome, e segundo, tendo a achar, por alguma vaga associação com o dia de arear as panelas de cobre. O que faz a senhora pensar que existe alguma moça neste caso, Sra. Krupp? Perguntei. Seu Copperfull, disse a Sra. Krupp, com grande sentimento, eu também sou mãe. Durante um momento, a Sra. Krupp só conseguiu ficar parada com a mão no peito pálido, fortificando-se com golinhos de seu remédio contra a dor que voltava. Por fim, falou de novo. Quando sua tia alugou para o senhor este apartamento, seu Copperfull, disse a Sra. Krupp, o que eu pensei foi, agora achei alguém para cuidar. Graças a Deus, foi que eu falei. Agora achei alguém para cuidar. O senhor não come bem, nem bebe também. Por isso é que a senhora acha que existe uma moça, Sra. Krupp? Perguntei. Seu Copperfull, disse a Sra. Krupp, num tom próximo da severidade, já lavei roupa para outros cavalheiros moços além do senhor. Um moço pode se cuidar de mais ou se cuidar de menos. Pode escovar cabelo direito ou errado. Pode usar bota muito grande ou muito pequena. Varia de acordo com o jeito do moço, mas seja o exagero que for, seu Copperfull, é sempre por causa de alguma mocinha. A Sra. Krupp sacudiu a cabeça com tamanha determinação, que não me restava nada a fazer. O cavalheiro que morreu aqui antes do senhor, disse a Sra. Krupp, se apaixonou por uma garçonete de bar e mandou alargar os coletes, de tão inchado de bebida. Sra. Krupp, eu disse, peço que não compare a moça no meu caso com uma garçonete, nem nada semelhante. Por favor, seu Copperfull, replicou a Sra. Krupp, eu também sou mãe e entendo. O senhor desculpe se estou me metendo. Não quero nunca me meter onde não fui chamada. Mas o senhor é cavalheiro moço, seu Copperfull, e o conselho que dou é que se alegre, seja forte e pense no seu valor. Tem de fazer alguma coisa. O senhor, disse a Sra. Krupp, podia jogar boliche, por exemplo, que é bom para a saúde, diverte a cabeça e faz bem. Com essas palavras, a Sra. Krupp, fingindo cuidar muito do conhaque, que já havia acabado, me agradeceu com uma reverência majestosa e se retirou. Quando desapareceu no escuro da entrada, esse conselho me pareceu uma ligeira liberdade da parte da Sra. Krupp,
mas ao mesmo tempo, por outro lado, gostei de recebê-lo, como uma palavra de reflexão e um alerta para, no futuro, guardar melhor meu segredo. Chivi, Tommy Tradless. Pode ter sido consequência do conselho da Sra. Krupp, talvez, pela simples razão de certa similaridade entre o som da palavra Skittles, 23, e Tradless que me veio à cabeça, no dia seguinte, procurar Tradless. O período que ele havia mencionado já vencera e ele vivia numa pequena rua perto da faculdade de veterinária, em Camden Town, ocupada sobretudo, como me informou um dos funcionários que morava daquele lado, por estudantes que compravam burros vivos e faziam experimentos com esses quadrúpedes em seus apartamentos particulares. Tendo obtido com esse funcionário o endereço desse recanto acadêmico, fui, na mesma tarde, visitar meu antigo colega de escola. Descobri que a rua não era tão desejável quanto eu gostaria, pelo bem de Tradless. Os moradores pareciam ter uma propensão a jogar tudo que não usavam mais na rua, o que não apenas a deixava mal cheirosa e desleixada, como feia também, por causa das folhas de repolho. E o lixo não era totalmente vegetal. Eu mesmo vi um sapato, uma panela amassada, um boné preto, um guarda-chuva, em várias fases de decomposição, tudo isso enquanto procurava o número desejado. O ar geral do local me lembrou forçosamente dos dias em que morei com o senhor e a senhora Micawber. Um indescritível ar de nobreza decadente que impregnava a casa que eu buscava e a tornava bem diferente de todas as outras casas da rua, embora todas fossem construídas segundo um padrão monótono, parecendo cópias feitas por um menino descuidado que estivesse aprendendo a fazer casas e ainda não tivesse se livrado de seus exercícios com tijolo e argamassa. Me lembrou ainda mais o senhor e a senhora Micawber. Por acaso cheguei à porta quando ela se abria para o leiteiro da tarde, e ficou ainda mais forte a lembrança do senhor e da senhora Micawber. Bom, disse o leiteiro a uma criada muito jovem. Vão acertar aquela minha continha? Ah, o patrão disse que vai acertar já já, foi a resposta. Por quê? Disse o leiteiro como se não tivesse recebido resposta nenhuma e falasse, como julguei pelo tom, mais para informação de alguém dentro da casa do que para a jovem criada, impressão que ficou ainda mais forte pela maneira como espiava o corredor. Por que tá demorando tanto para pagar essa continha que estou achando que esqueceram dela e que nunca mais vou ouvir falar? Então, não vou aguentar isso, não, viu? Disse o leiteiro, ainda projetando a voz para dentro da casa e olhando o corredor. No comércio de um artigo tão delicado como o leite, nunca tinha havido anomalia maior. O comportamento dele teria sido agressivo até num açougueiro ou num comerciante de bebidas. A voz da criadinha jovem ficou fraca, mas me pareceu, pelo movimento de seus lábios, que ela murmurou mais uma vez que a conta seria paga de imediato. Vou dizer uma coisa, o leiteiro falou, olhando duro para ela pela primeira vez, e segurando seu queixo. Você gosta de leite? Gosto, sim, ela respondeu. Bom, disse o leiteiro. Então não vai ter leite amanhã. Entendeu? Nem uma gota de leite para você amanhã. Achei que, no geral, ela pareceu aliviada pela perspectiva de ter algum naquele dia. O leiteiro, depois de sacudir a cabeça para ela, sombriamente, soltou seu queixo, e com nada além de mínima boa vontade abriu seu latão e despejou na jarra da família a quantia usual. Feito isso, afastou-se, resmungando, e na porta do vizinho emitiu o grito de sua profissão como um guincho de vingança. O senhor Tradless mora aqui? Perguntei então. No fim do corredor, uma voz misteriosa respondeu, mora. E a criadinha jovem repetiu, mora. Ele está em casa? Perguntei. Mais uma vez a voz misteriosa respondeu na afirmativa e mais uma vez a criada repetiu a resposta. Diante disso, entrei, seguindo a orientação da criada, subi a escada, consciente, ao passar pela porta dos fundos da sala, que era observado por um olho misterioso, provavelmente pertencente à voz misteriosa. Quando cheguei ao alto da escada, a casa só tinha um andar além do térreo. Tradless estava no patamar para me receber. Ficou muito satisfeito de me ver e me recebeu com grande entusiasmo em seu pequeno quarto. Ficava na parte da frente da casa e era arrumadíssimo, embora mobiliado com parcimônia. Era um quarto apenas, pelo que vi, pois havia um sofá-cama e suas escovas e graxa de sapatos ficavam no meio dos livros, na prateleira de cima, atrás de um dicionário. A mesa estava coberta de papéis, e ele trabalhava com afinco, vestido com um casaco velho. Não olhei nada, conscientemente, mas ao me sentar vi tudo, até o projeto de uma igreja em seu tinteiro de porcelana, e isso também era uma faculdade que eu desenvolvera na época dos Micawber. Ele tinha feito vários arranjos engenhosos para disfarçar a cômoda de gavetas e a acomodação das botas, o espelho de barbear e assim por diante, o que me impressionou bastante. Como provas do mesmo Tradless que costumava fazer miniaturas de covis de elefantes de papel de escrita para prender moscas, e se consolar, quando maltratado, com as memoráveis obras de arte que já mencionei tantas vezes. Num canto do quarto havia algo cuidadosamente coberto com um grande pano branco. Não consegui adivinhar o que era. Tradless, falei, apertando sua mão, depois de me sentar. Que prazer encontrar você. Que prazer encontrar você, Copperfield, ele replicou. Estou muito feliz com este reencontro. Foi porque fiquei tão contente de encontrar você em Ely Place e por ter certeza de que você estava contente de me encontrar que dei este endereço em vez do endereço do meu escritório. Ah! Você tem um escritório? Perguntei. Bom, tenho um quarto de sala e um corredor, e um quarto de um funcionário, Tradless respondeu.
Eu me juntei a 3 outros para alugar um conjunto de salas, para parecer profissional, e repartimos um funcionário também. Meia coroa por semana ele me custa, sua velha simplicidade de caráter e bom temperamento, e algo de sua velha falta de sorte também, pensei. Sorriram para mim no sorriso com que me deu essa explicação. Não é porque eu seja nem um pouco orgulhoso, Copperfield, você entende, disse Travis, que geralmente não dou meu endereço aqui. É só porque as pessoas que me procuram talvez não gostem de vir aqui. De minha parte, estou batalhando meu caminho no mundo contra as dificuldades, e seria ridículo se fingisse fazer qualquer outra coisa. O Sr. Waterbrook me informou que você está se preparando para o exame da Ordem dos Advogados, disse eu. Ah, estou, Traddles respondeu, esfregando as mãos lentamente. Estou estudando para o exame. O fato é que eu acabo de começar a frequentar o colegiado, depois de uma demora muito longa. Faz algum tempo que me formei, mas o pagamento de 100 libras foi muito puxado. Muito puxado, disse Traddles com uma contração, como se lhe tivessem arrancado um dente. Sabe o que não consigo esquecer, Traddles, sentado aqui olhando para você? Perguntei. Não, disse ele. Aquele terno azul celeste que você usava. Meu Deus, é verdade. Traddles exclamou, rindo. Apertado nos braços e nas pernas, lembra? Nossa! Bom! Foram tempos felizes, não? Acho que nosso diretor podia ter tornado mais felizes, sem maltratar nenhum de nós, admito, repliquei. Talvez, disse Traddles. Mas, nossa, a gente se divertia muito. Lembra das noites no dormitório? Os jantares que fazíamos? E quando você contava história? Ha, ha, ha. E lembra quando me bateram porque eu chorei por causa do Sr. Mel? O velho Creacle. Queria saber como ele está agora. Ele era um bruto com você, Traddles, eu disse, indignado, pois o bom humor dele me fazia sentir como se eu o visse apanhando ontem mesmo. Você acha? Traddles retorquiu. É mesmo? Talvez fosse, sim. Mas está tudo acabado, faz muito tempo. O velho Creacle. Então você era criado por um tio? Perguntei. Claro. Disse Traddles. Para quem eu sempre ia escrever. E não escrevia nunca, hein? Ha, ha, ha. É, eu tinha um tio. Ele morreu logo depois que saí da escola. É mesmo? É. Era, como se diz, comerciante, de tecidos, aposentado, e me fez seu herdeiro. Mas não gostou mais de mim quando cresci. Verdade? Perguntei. Ele era tão tranquilo que achei que podia querer dizer outra coisa. Ah, sim, Copperfield. Verdade mesmo, Traddles replicou. Foi uma coisa muito infeliz, mas ele não gostava nada de mim. Disse que eu não era nada do que ele esperava, e então casou com a governanta. E o que você fez? Perguntei. Não fiz nada especial, Traddles respondeu. Morei com eles, esperando ser jogado no mundo, até que a gota infelizmente subiu para o estômago. Ele morreu, ela casou com um homem mais novo e fiquei sem nada no mundo. Não recebeu nada, Traddles? Absolutamente nada? Ah, recebi, sim. Disse Traddles. 50 libras. Eu não tinha aprendido nenhuma profissão, e no começo fiquei perdido, não sabia o que fazer. Mas comecei, com a ajuda do filho de um profissional, que estudava na Salem House, e Avler, o de nariz torto. Lembra dele? Não. Ele não estava lá no meu tempo, todos os narizes eram retos na minha época. Não importa, disse Traddles. Comecei, com a ajuda dele, a copiar processos legais. Mas isso não rendia bem, então passei a redigir casos para eles, e a fazer resumos, todo esse tipo de trabalho. Porque eu sou trabalhador, Copperfield, e aprendi o jeito de fazer essas coisas depressa. Bom, com isso, enfiei na cabeça entrar para a escola de direito, e tudo o que restava das 50 libras acabou. E Avler, porém, me recomendou a um ou dois outros escritórios, o do Sr. Waterbrook foi um, e consegui muitos trabalhos. Tive sorte também de conhecer uma pessoa que trabalha com publicações, que estava compondo uma enciclopédia, e ele me pôs para trabalhar. E, de fato, ele olhou para a mesa. Estou trabalhando para ele neste momento. Não sou um mau compilador, Copperfield, disse Traddles, conservando o mesmo ar de alegre segurança em tudo o que dizia, mas não sou nada inventivo, nem uma gota. Acho que nunca existiu um homem com menos originalidade do que eu. Como Traddles parecia esperar que eu concordasse com isso como fato consumado, assenti, e ele continuou com a mesma paciência animada. Não consigo encontrar expressão melhor, de antes. Então, pouco a pouco, e vivendo com economia, consegui juntar 100 libras afinal, disse Traddles, e graças a Deus isso está pago. Se bem que foi, sem dúvida foi, disse Traddles, encolhendo-se como se tivessem lhe arrancado mais um dente, um aperto. Ainda estou vivendo com o tipo de trabalho de que falei e espero, um dia desses, que algum jornal entre em contato, o que seria quase igual a fazer minha fortuna. Agora, Copperfield, você continua exatamente como era, com essa cara agradável, e fico tão contente com o nosso encontro que não vou esconder nada. Portanto, você tem de saber que estou noivo. Noivo! Ah, Dora, ela é filha de um pastor, disse Traddles,
uma de 10, em Devonshire. É. E ao me ver olhar involuntariamente para a imagem da igreja no tinteiro, é essa a igreja, a entrada é por aqui, pela esquerda, neste portão, disse, deslizando o dedo pelo tinteiro, e exatamente onde estou com a caneta fica a residência, entende, de frente para a igreja. O prazer com que ele entrou nesses detalhes só me ficou inteiramente claro mais tarde, porque meus pensamentos egoístas estavam traçando uma planta da casa e do jardim do Sr. Cenov ao mesmo tempo. É uma moça tão boa, disse Traddles, um pouco mais velha que eu, mas muito boa. Não disse que eu ia sair da cidade? Fui para lá. Fui a pé e voltei a pé e foi uma delícia. Acho que o nosso noivado vai ser longo, mas nosso lema é esperar e ter esperança. Sempre dizemos isso. Esperar e ter esperança, dizemos sempre. E ela esperaria por mim, Copperfield, até os 60 anos, ou até qualquer idade. Traddles se levantou da cadeira e, com um sorriso triunfante, pôs a mão em cima do pano branco que eu tinha observado. Mas não quer dizer, ele falou, que eu não tenha começado a pensar na casa. Não, não, já começamos. Vamos aos poucos, mas já começamos. Aqui, disse, removendo o pano com muito orgulho e cuidado, temos 2 peças de mobília para começar. Esta mesinha e este vaso de flores ela mesma comprou, para a janela da sala de estar, disse Traddles, afastando-se um pouco para olhar os objetos com grande admiração, com uma planta, e pronto. Esta mesinha redonda com tampo de mármore, tem 70 centímetros de circunferência, eu comprei. Você quer deixar um livro, sabe? Ou alguém vem visitar você ou a esposa e quer um lugar para pôr a xícara de chá e pronto. Disse Traddles. É uma peça admirável, firme como rocha. Fiz altos elogios ao arranjo, e Traddles recolocou a cobertura com o mesmo cuidado com que havia removido. Não é grande coisa como mobília, disse, mas é alguma coisa. As toalhas de mesa e as fronhas, e esse tipo de artigos, é que mais me desanimam, Copperfield. Assim como tudo que é de metal, caixas de velas e grelhas, todas essas necessidades, porque essas coisas pesam e vão somando. Mas esperar e ter esperança, e garanto a você que ela é muito querida. Tenho certeza disso, respondi. E nesse meio tempo, disse Traddles, voltando à sua cadeira, para encerrar a conversa a meu respeito, vou me virando como posso. Não ganho muito, mas não gasto muito. No geral, faço as refeições com o pessoal do andar de baixo, que são gente muito agradável. Tanto o senhor como a senhora Micawber viveram muita coisa e são excelente companhia. Meu caro Traddles! Exclamei depressa. O que está dizendo? Traddles olhou para mim como se não entendesse o que eu queria dizer. Senhor e senhora Micawber. Repeti. São meus amigos íntimos. Uma oportuna batida dupla na porta, que eu conhecia bem pela velha experiência em Windsor Terrace e que ninguém mais usaria a não ser o senhor Micawber, removeu qualquer dúvida de que fossem meus velhos amigos. Pedi a Traddles que dissesse para seu senhorio subir. Traddles me atendeu, por cima do corrimão, e o senhor Micawber, nada mudado, calça apertada, bengala, colarinho e óculos, tudo igual a sempre, entrou na sala, com ar jovial e elegante. Me desculpe, senhor Traddles, disse o senhor Micawber com a mesma entonação, interrompendo a música que cantarolava. Não sabia que estava recebendo em sua privacidade uma pessoa alheia a esta residência. O senhor Micawber fez uma pequena reverência para mim e ajeitou o colarinho. Como vai, senhor Micawber? Perguntei. Cavalheiro, disse o senhor Micawber, o senhor é extremamente gentil. Estou no status quo. E a senhora Micawber? Acrescentei. Cavalheiro, disse o senhor Micawber, ela também, graças a Deus, em status quo. E as crianças, senhor Micawber? Insisti. Cavalheiro, disse o senhor Micawber, é uma alegria responder que elas também gozam de saúde. Esse tempo todo, o senhor Micawber não me reconheceu absolutamente, embora estivesse bem na minha frente, mas então, me vendo sorrir, examinou meu rosto com mais atenção, deu um passo atrás e exclamou, não é possível. Será que tenho o prazer de ver Copperfield na minha frente? E me cumprimentou com ambas as mãos, com absoluto fervor. Meu Deus do céu, senhor Traddles, disse o senhor Micawber, e pensar que eu ia descobrir que o senhor conhece este amigo da minha juventude, meu companheiro do passado. Meu caro. Meu bem. Ele chamou a senhora Micawber por cima do corrimão, enquanto Traddles parecia, com toda a razão, muito surpreso com essa descrição que fizera de mim. Aqui no quarto do senhor Traddles está um cavalheiro que ele quer ter o prazer de apresentar a você. Meu amor. O senhor Micawber reapareceu imediatamente e apertou minhas mãos outra vez. E como vai nosso bom amigo, o doutor Copperfield? Perguntou o senhor Micawber. E toda aquela gente de Canterbury? Só tenho boas notícias de lá, respondi. Fico muito contente de ouvir isso, o senhor Micawber falou. Foi em Canterbury que nos encontramos pela última vez. À sombra, posso dizer, figurativamente, daquele edifício religioso imortalizado por Chaucer, antigamente refúgio de peregrinos dos cantos mais remotos em resumo, disse o senhor Micawber, nos arredores da catedral. Concordei.
O Sr. Micawber continuou falando sem parar, mas achei que não sem demonstrar, por alguns sinais de preocupação no rosto, que estava atento aos sons do quarto ao lado, como se a Sra. Micawber lavasse as mãos e abrisse e fechasse com pressa gavetas que estavam emperradas. No momento, Copperfield, você nos encontra instalados, disse o Sr. Micawber com o olho em Traddles, no que se pode chamar de pequena escala, sem pretensões, mas você sabe que, ao longo da minha carreira, superei dificuldades e venci obstáculos. Não ignoro o fato de que houve períodos de minha vida em que foi exigido que me detivesse até certos eventos esperados aparecerem, em que foi necessário recuar, antes de dar o que não podem me acusar de pretensão chamar de um salto. Atualmente estou numa dessas fases importantes da vida de um homem. Você me encontra recuado para um salto, e tenho toda a razão para acreditar que muito em breve darei um salto vigoroso. Eu estava expressando minha satisfação quando a Sra. Micawber entrou, um pouco mais desleixada do que antes. Pelo menos assim parecia agora aos meus olhos desacostumados, mas mesmo assim arrumada para um contato social e com um par de luvas marrons. Meu bem, disse o Sr. Micawber, levando-a até mim. Aqui está um cavalheiro chamado Copperfield que gostaria de retomar as relações com você. Teria sido melhor, afinal, levá-la delicadamente a esse anúncio, porque a Sra. Micawber, que se encontrava com a saúde delicada, ficou muito perturbada, e passou tão mal que o Sr. Micawber, muito nervoso, teve de correr para baixo até o poço do quintal e puxar uma bacia de água para lavar sua testa. Ela acabou voltando a si e ficou muito contente de me ver. Conversamos durante uma meia hora e perguntei-lhe dos gêmeos, que, disse ela, cresceram ótimos, e do menino e da menina, que ela descreveu como absolutamente gigantescos, mas que não apareceram nessa ocasião. O Sr. Micawber estava muito ansioso que eu ficasse para jantar. Eu não seria avesso ao convite, mas imaginei ter detectado no rosto da Sra. Micawber problemas e preocupação com a quantidade de comida. Então aleguei ter outro compromisso, e ao ver que a Sra. Micawber ficou logo aliviada, resisti à insistência para ficar, mas disse a Traddles e ao Sr. e à Sra. Micawber que, antes que eu fosse embora, tinham de marcar um dia para irem jantar comigo. As ocupações com que Traddles estava comprometido exigiram que marcássemos uma data algo distante, mas fizemos um compromisso conveniente a todos nós e fui embora. Com a desculpa de me mostrar um caminho mais curto do que eu havia tomado para vir, o Sr. Micawber me acompanhou até a esquina. Ansioso, ele me explicou, para trocar umas palavras confidenciais com um velho amigo. Meu caro Copperfield, disse o Sr. Micawber, nem preciso dizer que ter debaixo de nosso teto, nas atuais circunstâncias, uma mente tão brilhante, se me permite a expressão, tão brilhante como a de seu amigo Traddles é um prazer indizível. Com uma lavadeira que exibe doces quebra-queixo na janela da sala como vizinha e um policial na casa da frente, você pode imaginar que a convivência com ele é uma fonte de consolo para mim e para a Sra. Micawber. No momento, meu caro Copperfield, estou envolvido com a venda de cereais por comissão. Não é uma ocupação lucrativa, em outras palavras, não recebo salário, e em consequência surgiram certos embaraços pecuniários. Mas é um prazer para mim acrescentar que tenho agora a perspectiva imediata de uma coisa que vai aparecer, não estou autorizado a revelar de que se trata, que, acredito, me permitirá prover permanentemente tanto a minha própria subsistência como a de seu amigo Traddles, pelo qual tenho uma desinteressada amizade. Você talvez esteja preparado para saber que a Sra. Micawber se encontra num estado de saúde que torna não inteiramente improvável que haja um acréscimo àqueles protestos de afeto que, em resumo, ao grupo infantil. A família da Sra. Micawber teve a bondade de expressar sua insatisfação com esse estado de coisas. Tenho a observar apenas que não acredito que seja da conta deles e que recuso essa manifestação dos sentimentos deles com desprezo e rebeldia. O Sr. Micawber então apertou minha mão outra vez, e me deixou. Chivi, a luva do Sr. Micawber. Enquanto não chegava o dia de receber meus velhos amigos reencontrados, me alimentei principalmente de Dora e de café. Em minha condição de apaixonado, meu apetite esmoreceu, e gostei disso porque senti que seria um ato de perfídia em relação a Dora ter o prazer natural de um jantar. A quantidade de caminhadas que eu fazia não produzia o resultado natural, uma vez que a decepção neutralizava o ar fresco. Tenho também minhas dúvidas, fundamentadas na aguda experiência adquirida nesse período de minha vida, de que o prazer sadio no consumo de comida animal possa se desenvolver livremente em qualquer ser humano sujeito ao tormento de botas apertadas. Acho que as extremidades precisam estar em paz para que o estômago funcione com vigor. Por ocasião dessa festinha doméstica, não repeti meus dispendiosos preparativos de antes. Simplesmente providenciei 2 linguados, um pernil de carneiro pequeno e uma torta de pombo. A Sra. Krupp se rebelou com minha primeira tímida insinuação de que ela cozinharia o peixe e o pernil e disse, com a dignidade injuriada, não. Não, senhor, não vai me pedir uma coisa dessas porque sabe muito bem que não faço nada que não seja do meu gosto. Mas por fim chegamos a um acordo e a Sra. Krupp consentiu em realizar esse feito, com a condição de que eu jantasse fora durante os 15 dias seguintes. E aqui posso observar que o que sofri com a Sra. Krupp em consequência da tirania que ela estabeleceu sobre mim foi horrível. Nunca tive tanto medo de alguém. Tudo era negociado. Se eu hesitava,
ela era tomada por aquela incrível doença que estava sempre em tocaia no seu organismo, sempre pronta, ao menor alerta, a atacar seus órgãos. Se eu tocava a campainha com impaciência, depois de meia dúzia de toques sem atender, e ela afinal aparecia, coisa com a qual não se podia absolutamente contar, aparecia com um aspecto irritado, caía sem fôlego numa cadeira junto à porta, punha a mão no peito pálido e passava tão mal que eu me contentava em me livrar dela com o sacrifício de conhaque ou de qualquer outra coisa. Se eu protestava porque minha cama só era arrumada às 5 da tarde, coisa que ainda acho desagradável, um movimento de sua mão para aquela mesma região pálida da sensibilidade ferida bastava para me fazer gaguejar um pedido de desculpas. Em resumo, eu preferia fazer qualquer coisa que não fosse desonrosa a ofender a senhora Krupp, e ela era o terror de minha vida. Comprei um carrinho de chá de segunda mão para esse jantar, em vez de contratar aquele rapaz, contra o qual eu desenvolvera um preconceito, em consequência de ter encontrado com ele no Strand, um domingo de manhã, usando um colete incrivelmente igual a um dos meus que desaparecera desde aquela ocasião. A mocinha foi recontratada, mas com a orientação de apenas servir os pratos e depois se retirar para o patamar, do lado de fora da porta de entrada, onde o hábito de fungar que ela havia adquirido não seria percebido pelos convidados, e onde fugir por cima dos pratos seria uma impossibilidade física. Depois de arrumar os ingredientes para uma tigela de ponche a ser preparado pelo Sr. Micawber, de providenciar uma garrafa de água de lavanda, 2 velas de cera, um envelope de alfinetes variados e uma almofada de alfinetes para a Sra. Micawber fazer sua toalete em minha penteadeira, e de também acender a lareira em meu quarto, para o conforto da Sra. Micawber, estendi a toalha com minhas próprias mãos e esperei o resultado com toda a compostura. Na hora marcada, meus 3 visitantes chegaram juntos. O Sr. Micawber usava um colarinho mais alto que o comum e um cordão novo em seus óculos. A Sra. Micawber trazia a touca no embrulho de papel pardo. Traddles levava esse pacote, segurando a Sra. Micawber pelo braço. Quando levei a Sra. Micawber até a penteadeira e ela viu tudo que eu havia preparado para seu uso, ficou tão arrebatada que chamou o Sr. Micawber para ver. Meu caro Copperfield, disse o Sr. Micawber, isto tudo é luxuoso. Esta maneira de viver me lembra o período em que eu era solteiro e a Sra. Micawber ainda não havia recebido a solicitação de fazer seu juramento no altar do Himeneu. Ele quer dizer a solicitação dele, Copperfield, disse a Sra. Micawber, insinuante. Não pode dizer nada dos outros. Minha querida, replicou o Sr. Micawber subitamente sério, não tenho nenhuma vontade de dizer nada dos outros. Tenho também plena consciência de que, quando os inescrutáveis decretos do destino reservaram você para mim, talvez tenha sido reservada a alguém que, depois de prolongado esforço, estava destinado a cair vítima de envolvimentos pecuniários de natureza complexa. Entendo sua alusão, meu amor. Lamento, mas posso suportar. Micawber! Exclamou a Sra. Micawber, em prantos. Eu mereço isso? Eu, que nunca abandonei você, que nunca vou abandonar você, Micawber. Meu amor, disse o Sr. Micawber, muito emocionado, você me perdoe, e nosso velho e fiel amigo Copperfield perdoará também, tenho certeza, a momentânea laceração de um espírito ferido, sensibilizado pela recente colisão com um lacaio do poder. Em outras palavras, um maldito controlador da rede de água. E tenha pena, em vez de condenar meus excessos. O Sr. Micawber então abraçou a Sra. Micawber e apertou minha mão, me levando a concluir, por sua velada alusão, que o suprimento de água doméstico havia sido cortado essa tarde, em consequência do não pagamento da conta devida à companhia. Para desviar seus pensamentos desse assunto melancólico, informei ao Sr. Micawber que esperava que ele preparasse a tigela de ponche, e levei-o até os limões. Seu desânimo, para não dizer desespero, desapareceu em um momento. Nunca vi um homem se divertir tanto como o Sr. Micawber essa tarde, com a fragrância da casca de limão e do açúcar, com o odor do rum aquecido e o vapor da água fervente. Era maravilhoso ver seu rosto brilhando para nós através da tênue nuvem dessas fumaças delicadas enquanto mexia, misturava, provava, e parecia estar preparando não um ponche, mas a fortuna de sua família até a última geração. Quanto à Sra. Micawber, não sei se por efeito da touca, da água de lavanda, dos alfinetes, da lareira, das velas de cera, mas ela saiu de meu quarto comparativamente bonita. E nem uma cotovia seria tão alegre como aquela excelente mulher. Suponho, nunca ousei perguntar, mas suponho, que a Sra. Krupp, depois de fritar os linguados, tenha caído doente. Por que interrompemos o jantar nessa altura? O pernil de carneiro veio muito vermelho por dentro e pálido por fora, além de estar coberto por uma substância arenosa, como se tivesse caído nas cinzas daquele incrível fogão. Mas não podíamos avaliar esse fato pela aparência do molho, uma vez que a mocinha o havia derramado na escada, onde permaneceu formando uma longa trilha, até desaparecer sozinho. A torta de pombo não parecia ruim, mas era uma ilusão, a massa igual a uma cabeça decepcionante, em termos frenológicos, cheia de caroços e saliências, sem nada por dentro. Em resumo, o banquete foi tamanho fracasso que eu deveria ter ficado muito infeliz, pelo fracasso, quero dizer, porque infeliz estava sempre por causa de Dora, não fosse o alívio do grande bom humor de meus convidados e por uma sugestão brilhante do Sr. Micawber. Meu querido amigo, Copperfield, disse o Sr. Micawber, acidentes acontecem nas famílias mais organizadas e nas famílias que não são organizadas por aquela influência geral que santifica e enfatiza, eu diria, em resumo,
pela influência da mulher, no elevado personagem de esposa, acidentes devem ser esperados com certeza e suportados com filosofia. Se me permite tomar a liberdade de observar, poucos repastos são melhores, à sua maneira, que um assado, e acredito que, com uma pequena divisão de trabalho, podemos preparar um bem bom. E se a moça que está servindo puder arrumar uma grelha, eu diria que esse pequeno acidente pode ser facilmente reparado. Havia uma grelha na despensa, na qual eu cozinhava minhas fatias de bacon matinais. Logo a trouxemos e imediatamente nos pusemos a realizar a ideia do Sr. Micawber. A divisão de trabalho a qual ele se referira era assim: Tradres cortava o carneiro em fatias, o Sr. Micawber, que sabia fazer essas coisas com perfeição, as cobria com pimenta, mostarda, sal e pimenta de caiena, eu as punha na grelha, virava com um garfo e tirava, sob as ordens do Sr. Micawber. E a Sra. Micawber aquecia e mexia sem parar um molho de cogumelos em uma pequena caçarola. Quando tínhamos grelhado fatias suficientes para começar, comemos, com as mangas ainda arregaçadas, mais fatias chiando e estralejando no fogo, nossa atenção dividida entre o carneiro em nossos pratos e a próxima leva de carneiro em preparação. Com a novidade da cozinha, a excelência da carne, o movimento, o frequente levantar-se para cuidar do fogo, o frequente sentar para dar conta das fatias torradas que saíam quentes da grelha, tamanha ocupação, aquecida pelo fogo, tanto nos divertiu, em meio ao ruído tentador e ao sabor, que reduzimos o pernil de carneiro ao osso. Meu próprio apetite voltou milagrosamente. Sinto vergonha de registrar isso, mas na verdade esqueci Dora durante um breve momento. Fico contente de o senhor e a senhora Micawber terem tido a oportunidade de saborear esse banquete sem precisar vender uma cama. Tradres, durante quase todo o tempo, ria com vontade tanto quanto comia e trabalhava. De fato, nós todos fazíamos tudo ao mesmo tempo, e ouso afirmar que nunca houve sucesso maior. Estávamos no auge da diversão e todos muito ocupados em nossos diversos departamentos, empenhados em levar a última leva de fatias a um estado de perfeição para coroar o festim. Quando me dei conta de uma presença estranha na sala e meus olhos toparam com os olhos do controlado Litimer, parado com um chapéu na mão em minha frente. O que houve? Perguntei, involuntariamente. Se me perdoa, me mandaram entrar. Meu patrão está aqui, Sr. Copperfield? Não. O senhor esteve com ele? Não. Você não estava com ele? Não agora. Não, senhor. Ele disse que podia ser encontrado aqui? Não exatamente. Mas achei que poderia vir amanhã, se não está aqui hoje. Ele vem de Oxford? Peço que fique sentado, meu senhor, disse ele, respeitosamente, e permita que eu faça isso. Não resisti quando ele tirou o garfo de minha mão e se curvou sobre a grelha, como se toda a sua atenção estivesse concentrada nela. Se o próprio Sterfort aparecesse, creio que não ficaríamos muito incomodados, mas em um momento éramos todos os mais submissos dos submissos perante aquele respeitável criado. O senhor Micawber, cantarolando uma canção para mostrar que estava à vontade, despencou em sua cadeira com o cabo de um garfo escondido às pressas saindo do colete, como se tivesse se esfaqueado. A senhora Micawber calçou as luvas marrons e assumiu um ar elegantemente langoroso. Tradres passou as mãos engorduradas pela cabeça e ficou muito ereto, olhando, confuso, para a toalha da mesa. Quanto a mim, eu era apenas um bebê à cabeceira de minha própria mesa, e mal me aventurava a olhar o respeitável fenômeno que tinha vindo sabe-se lá de onde, para pôr ordem em minha casa. Enquanto isso, ele tirou o carneiro da grelha e serviu, muito sério. Nós todos nos servimos, mas nosso prazer havia desaparecido, e apenas fingimos comer. Quando empurramos os pratos, um a um, ele os retirou silenciosamente e serviu o queijo. Levou isso embora também, quando terminamos, e tirou a mesa, empilhando tudo no carrinho de chá, nos entregou nossos cálices de vinho e, por conta própria, levou o carrinho de chá para a despensa. Tudo isso foi feito com extrema perfeição e sem jamais erguer os olhos do que estava fazendo. Porém, até seus cotovelos, quando estava de costas para mim, pareciam vibrar com a expressão de sua opinião fixa de que eu era extremamente jovem. O senhor precisa de mais alguma coisa? Agradeci e disse que não, e perguntei se ele não queria jantar. Não, senhor, muito obrigado. O senhor Sterfort vem de Oxford? Como disse, o senhor Sterfort vem de Oxford? Imagino que deva chegar amanhã. Pensei que estaria aqui hoje. O erro foi meu. Sim, senhor. Se encontrar com ele antes, eu disse. O senhor me desculpe, mas acho que não vou ver o senhor Sterfort primeiro. No caso de ver, eu disse. Por favor, diga que foi uma pena ele não ter vindo hoje, uma vez que um velho colega de escola dele está aqui. Sem dúvida, senhor Copperfield. E dividiu uma mesura entre mim e Tradres, com um olhar de relance para este último. Estava se dirigindo suavemente para a porta quando, numa desanimada esperança de falar alguma coisa com naturalidade, coisa que nunca conseguia diante daquele homem, eu disse. Ah, Litimer, pois não? Você ficou muito tempo em Yarmouth dessa vez? Não muito. Não, senhor. Viu o barco pronto? Sim, senhor. Fiquei lá para aprontar o barco. Eu sei. Ele ergueu os olhos para mim, respeitosamente. Acredito que o senhor Sterfort ainda não viu o barco, não é? De fato não sei dizer, não, senhor. Acho que, mas de fato não sei. Boa noite para o senhor. Ele abrangeu todos os presentes na reverência respeitosa com que acompanhou essas palavras, e desapareceu.
Meus hóspedes pareceram respirar com mais liberdade quando ele foi embora, mas meu alívio foi muito grande pois, além do constrangimento vindo da excepcional sensação de estar sempre em desvantagem na presença desse homem, minha consciência me incomodava com sussurros de que eu havia desconfiado de seu patrão, e eu não conseguia impedir uma vaga inquietação de que ele descobrisse. Por que seria que, mesmo tendo na realidade tão pouco a esconder, eu sempre me sentia como se esse homem fosse me descobrir? O Sr. Micawber me arrancou dessa reflexão que se misturava a certo remorso e apreensão pelo próprio Sterforth, acumulando encomios ao ausente Litimer como um sujeito totalmente respeitável e um criado absolutamente admirável. Posso acrescentar que o Sr. Micawber receberá sua dose da mesura geral com infinito enfado. Mas o ponche, meu caro Copperfield, disse o Sr. Micawber, experimentando a bebida, como o tempo e a maré, não espera por ninguém. Ah, está muito saboroso agora. Meu amor, pode me dar sua opinião? A senhora Micawber disse que estava excelente. Então, vou brindar, disse o Sr. Micawber, se meu amigo Copperfield me permite tomar a liberdade, aos dias em que meu amigo Copperfield e eu éramos mais novos e lutávamos no mundo lado a lado. Posso falar a respeito de Copperfield e de mim, com as palavras que cantamos juntos, nós dois correndo pelas escarpas, colhendo as belas margaridas, 24, diversas vezes, de um ponto de vista figurativo. Não sei exatamente, disse o Sr. Micawber com a velha inflexão e o velho ar indescritível de dizer algo elegante, que margaridas são essas, mas não tenho a menor dúvida de que Copperfield e eu teríamos gostado disso, se fosse possível. Naquele momento, o Sr. Micawber experimentou o ponche. Nós todos tomamos, Traddles evidentemente perdido em assombro diante daquele tempo distante em que o Sr. Micawber e eu havíamos sido camaradas nas batalhas do mundo. O Sr. Micawber pigarreou, limpando a garganta, aquecido com o ponche e com a lareira. Meu bem, mais um copo? A Sra. Micawber disse que tinha de ser muito pouco, mas não podíamos aceitar aquilo, então foi um copo cheio. Como estamos aqui em total confiança, Sr. Copperfield, disse a Sra. Micawber, bebericando seu ponche, uma vez que o Sr. Traddles é parte de nossa casa, eu gostaria muito de saber sua opinião sobre os projetos do Sr. Micawber. Por que trigo? Disse a Sra. Micawber, cheia de argumentos. Como eu venho repetindo ao Sr. Micawber, pode ser coisa de cavalheiros, mas não é lucrativo. Comissões de 2,09 em 15 dias não podem, por mais limitadas que sejam nossas ideias, ser consideradas lucrativas. Todos nós concordamos com aquilo. Então, disse a Sra. Micawber, que se orgulhava de ter uma visão clara das coisas e de manter o Sr. Micawber na linha com sua sabedoria feminina, quando ele podia se tornar um pouco tortuoso. Então faço esta pergunta a mim mesma. Se não se pode contar com trigo, com o que se pode contar? Carvão é confiável? Nem um pouco. Voltamos nossa atenção para essa experiência, por sugestão da minha família, e descobrimos que era decepcionante. O Sr. Micawber, recostado em sua poltrona, com as mãos nos bolsos, nos olhou de lado e balançou a cabeça, como se dissesse que o caso estava muito bem exposto. Com os artigos trigo e carvão, disse a Sra. Micawber, ainda mais argumentativa, igualmente fora de questão, Sr. Copperfield, eu naturalmente olho o mundo em torno e pergunto, em que campo uma pessoa do talento do Sr. Micawber pode progredir? E excluo fazer qualquer coisa por comissão, porque comissão não é certeza. O mais adequado para uma pessoa com o temperamento peculiar do Sr. Micawber é, estou convencida disso, uma certeza. Traddles e eu expressamos, com um sentido murmúrio, que essa grande descoberta sem dúvida era verdadeira para o Sr. Micawber, e que dizia muito a seu favor. Não vou esconder, Sr. Copperfield, disse a Sra. Micawber, que há muito tempo penso que o negócio de cervejaria é particularmente adaptado ao Sr. Micawber. Veja Barclay e Perkins. Veja Truman, Hamburg e Boston. É num negócio dessa envergadura que o Sr. Micawber, eu sei pelo conhecimento que tenho dele, está destinado a brilhar, e os lucros, pelo que me disseram, são enormes. Mas se o Sr. Micawber não conseguir entrar nessas empresas, que se recusam a responder suas cartas quando ele oferece seus serviços, mesmo num posto inferior, o que adianta ficar alimentando essa ideia? Nada. Posso considerar que as maneiras do Sr. Micawber, realmente, minha querida, interrompeu o Sr. Micawber. Quieto, meu amor, disse a Sra. Micawber, pousando a luva marrom na mão dele. Posso considerar que as maneiras do Sr. Micawber, Sr. Copperfield, são especialmente qualificadas para a atividade bancária. Digo para mim mesma que, se eu tivesse um depósito numa casa bancária, as maneiras do Sr. Micawber como representante dessa casa bancária inspirariam confiança e ampliariam as ligações. Mas se várias casas bancárias se recusam a se valer das habilidades do Sr. Micawber e recebem suas propostas com insolência, o que adianta ficar alimentando essa ideia? Nada. Quanto a fundar um negócio bancário, sei que certos membros da minha família, se escolhessem por seu dinheiro nas mãos do Sr. Micawber, logo teriam um estabelecimento desse tipo. Mas se eles não escolhem por seu dinheiro nas mãos do Sr. Micawber, tal como acontece, o que adianta isso? Mais uma vez concluo que não fomos muito adiante de onde estávamos antes. Sacudi a cabeça e disse, nem um pouco. Traddles também sacudiu a cabeça e disse, nem um pouco. O que deduzo disso? A Sra. Micawber continuou, ainda com o mesmo ar de expor o caso com lucidez. Qual a conclusão, meu caro Sr. Copperfield, a que sou levada sem que possa resistir?
Estou errada quando digo que é claro que precisamos viver? Respondi, de jeito nenhum. E Tradris respondeu, de jeito nenhum. E me vi em seguida acrescentando, sozinho, que uma pessoa tem de viver ou morrer. Isso mesmo, disse a senhora Micawber. Não tenho a menor dúvida. E o fato é, meu caro Sr. Copperfield, que não podemos viver se não aparecer alguma coisa totalmente diferente das circunstâncias atuais. Agora estou convencida e apontei isso para o Sr. Micawber diversas vezes nos últimos tempos, que não se pode esperar que as coisas apareçam sozinhas. Devemos, em certa medida, colaborar para que apareçam. Posso estar errada, mas sou dessa opinião. Tradris e eu aplaudimos na maior animação. Muito bem, disse a senhora Micawber. Então o que recomendo? Aqui está o Sr. Micawber, com uma variedade de qualificações, com grande talento. Realmente, meu amor, disse o Sr. Micawber. Por favor, meu bem, me deixe concluir. Aqui está o Sr. Micawber com uma variedade de qualificações, com grande talento, eu diria, com gênio, mas isso pode ser uma visão tendenciosa de esposa. Tradris e eu murmuramos. Não, e aqui está o Sr. Micawber sem nenhuma posição adequada ao emprego. De quem é a culpa? Evidentemente da sociedade. Então, dou a conhecer esse fato vergonhoso e tenho a audácia de desafiar a sociedade a acertar as coisas. Me parece, meu caro Sr. Copperfield, disse a senhora Micawber, com força, que o Sr. Micawber tem de fazer é jogar a luva para a sociedade e dizer, de fato, me mostrem quem aceita o desafio. Que dê um passo à frente. Arrisquei perguntar à senhora Micawber como fazer isso. Anunciando em todos os jornais, disse a senhora Micawber. Me parece que o Sr. Micawber tem de fazer, por justiça a si mesmo, por justiça à sua família e chego ao ponto de dizer mesmo por justiça à sociedade, pela qual ele tem sido até hoje preterido, é anunciar em todos os jornais, descrever a si mesmo plenamente como isto e aquilo, com tais e tais qualificações, e colocar assim, agora me empreguem em bases lucrativas, enderecem, pós-pago, AWM. Posta restante, Camden Town. Essa ideia da senhora Micawber, meu caro Copperfield, disse o Sr. Micawber fazendo as pontas do colarinho se encontrarem na frente do queixo e me olhando de lado, é, de fato, o salto ao qual aludi na última vez em que tivemos o prazer de nos ver. Anunciar é bastante caro, observei, cheio de dúvidas. Exatamente! Exclamou a senhora Micawber, ainda com o mesmo ar lógico. Verdade, meu caro Sr. Copperfield. Fiz a mesma observação ao Sr. Micawber. Por essa razão especificamente é que acho que o Sr. Micawber deve, como eu já disse, por justiça a si mesmo, por justiça à sua família e por justiça à sociedade, levantar uma quantia em dinheiro, numa promissória. Recostado em sua poltrona, o Sr. Micawber brincava com os óculos, os olhos voltados para o teto, mas achei que estava olhando para Tradris também, que observava o fogo. Se nenhum membro de minha família, disse a senhora Micawber, tem sentimento natural bastante para negociar essa promissória, acho que deve haver um termo comercial melhor para expressar o que quero dizer. Com os olhos ainda no teto, o Sr. Micawber sugeriu, descontar. Para descontar essa promissória, disse a senhora Micawber, então minha opinião é que o Sr. Micawber deve ir à City e levar essa promissória ao mercado financeiro e dispor dela pelo valor que conseguir. Se os indivíduos do mercado financeiro obrigarem o Sr. Micawber a fazer um grande sacrifício, isso fica entre eles e sua consciência. A meu ver, com certeza, é um investimento. Recomendo ao Sr. Micawber também pensar assim, meu caro Sr. Copperfield, considerar isso como um investimento que pode garantir um retorno, e se dispor a qualquer sacrifício. Senti, não sei bem porquê, que isso era abnegação e dedicação da parte da Sra. Micawber, e murmurei algo assim. Tradris, que acompanhava o meu tom, fez a mesma coisa, ainda olhando o fogo. Não vou, disse a senhora Micawber, terminando o ponche e ajeitando a echarpe em torno dos ombros, em preparação para se retirar para meu quarto. Não vou insistir nessas observações sobre a questão dos negócios pecuniários do Sr. Micawber, diante da sua lareira, meu caro Sr. Copperfield, e na presença do Sr. Tradris, que, embora amigo não tão velho, é um dos nossos. Não pude deixar de informar o senhor do curso que eu aconselho o Sr. Micawber a tomar. Sinto que chegou a hora Sr. Micawber se revelar, e acrescentaria, se afirmar, e me parece que o meio é esse. Sei que sou apenas uma mulher e que, no geral, se considera o julgamento masculino mais competente na discussão dessas questões, mas não posso esquecer que, quando morava em casa de papai e mamãe, meu pai tinha o costume de dizer, Emma é frágil na aparência, mas sua percepção de uma questão não fica atrás da percepção de ninguém. Sei muito bem que meu papai era tendencioso nisso, mas meu dever e minha razão não permitem que eu duvide que era também, até certo ponto, um observador do caráter das pessoas. Com essas palavras e ignorando nossa insistência para que privilegiasse a circulação do restante do ponche com a sua presença, a senhora Micawber se retirou para meu quarto. E realmente eu sentia que era uma nobre mulher, o tipo de mulher que poderia ter sido uma matrona romana, fazendo todo tipo de coisas heroicas em momentos de distúrbios populares. No fervor dessa impressão, cumprimentei o Sr. Micawber pelo tesouro que possuía. Tradris fez o mesmo. O Sr. Micawber estendeu a mão para um e outro, depois cobriu o rosto com o lenço, que acredito contivesse mais rapé do que ele sabia. E voltou ao ponche, com a maior animação. Estava cheio de eloquência.
Sugeriu que vivíamos de novo em nossos filhos e que, sob a pressão de dificuldades pecuniárias, qualquer aumento no número de filhos era duplamente bem-vindo. Disse que a senhora Micawber tivera recentemente suas dúvidas a respeito, mas que ele as dissipara e a tranquilizara. Quanto à família dela, eles não a mereciam em nada, e que os sentimentos deles lhe eram absolutamente indiferentes e que podiam, cito aqui sua expressão, ir para o inferno. O Sr. Micawber então dirigiu um caloroso elogio a Traddles. Disse que Traddles tinha um caráter de virtudes firmes a que ele, Micawber, não podia pretender, mas que, graças aos céus, podia admirar. Aludiu cheio de sentimento à jovem desconhecida que Traddles honrava com seu afeto, e que retribuía esse afeto honrando e abençoando Traddles com seu afeto. O Sr. Micawber fez um brinde à moça. Eu também. Traddles agradeceu a nós dois dizendo, com uma simplicidade e franqueza que tive o bom senso de deixar que me encantassem: fico muito agradecido ao senhor, de verdade. E garanto que ela é a moça mais querida. Logo depois disso, o Sr. Micawber aproveitou a primeira oportunidade para tocar, com a mais absoluta delicadeza e cerimônia, no estado dos meus afetos. Nada, a não ser a afirmação em contrário de seu amigo Copperfield, observou, poderia eliminar sua impressão de que o amigo Copperfield amava e era amado. Depois de me sentir muito acalorado e incômodo durante um momento, e depois de corar bastante, gaguejando e negando, disse, erguendo o copo, bom. A saúde de D. O que excitou e satisfez o Sr. Micawber a tal ponto que ele correu com um copo de ponche ao meu quarto, para a Sra. Micawber poder brindar a D. Ela bebeu com entusiasmo, gritando lá de dentro, com voz aguda, veja só, veja só. Meu querido Sr. Copperfield, estou encantada. Veja só. E bateu na parede, à guisa de aplauso. Nossa conversa, depois, assumiu um rumo mais mundano. O Sr. Micawber disse que achava Camden tão inconveniente, e que a primeira coisa que pretendia fazer quando o anúncio fizesse aparecer algo satisfatório era mudar-se. Mencionou uma casa no extremo oeste da Oxford Street, de frente para o Hyde Park, na qual estava de olho, mas que não esperava obtê-la imediatamente, uma vez que seria preciso um grande investimento. Era provável que houvesse um intervalo, explicou, em que se contentaria com o andar superior de uma casa, acima de algum ponto comercial respeitável, digamos, em Piccadilly, que seria uma localização alegre para a senhora Micawber, e onde, construindo uma janela de balcão ou erguendo um andar a mais, com alguma alteração desse tipo, poderiam viver com conforto e decência durante alguns anos. O que quer que estivesse reservado para ele, onde quer que morasse, disse expressamente, podíamos contar com isso, haveria sempre um quarto para Traddles e um lugar à mesa para mim. Agradecemos a sua bondade e ele pediu desculpas por ter embarcado nesses detalhes práticos e de negócios, que desculpássemos como coisa natural em alguém que estava tomando providências inteiramente novas na vida. A senhora Micawber, ao bater na parede outra vez para saber se o chá estava pronto, interrompeu essa fase particular de nossa amigável conversa. Ela preparou o chá para nós da maneira mais agradável, e sempre que eu chegava perto, entregando as xícaras e o pão com manteiga, me perguntava se D. era loira, morena, ou se era baixa ou alta, algo desse tipo, do que acredito ter gostado. Depois do chá, discutimos uma variedade de assuntos diante da lareira, e a senhora Micawber teve a bondade de cantar para nós, com sua voz miúda, fina, uniforme, que me lembro de ter comparado, quando a conheci, a própria cerveja de mesa da acústica, as baladas favoritas, o ousado Sargento Branco e a pequena Tafflin. Ambas as canções tinham sido famosas quando ela morava em casa com papai e mamãe. O Sr. Micawber nos contou que, quando a ouviu cantar a primeira vez, na primeira ocasião em que a viu na casa da família, ela atraíra excepcionalmente sua atenção, e quando chegara a pequena Tafflin, havia resolvido conquistar aquela mulher ou morrer tentando. Eram entre 10 e 11 da noite quando a Sra. Micawber se levantou para guardar de volta sua touca no embrulho de papel pardo e pôr seu chapéu. O Sr. Micawber aproveitou a oportunidade de Traddles estar vestindo sobretudo para colocar uma carta em minha mão, com um pedido sussurrado de que eu lesse mais tarde. Quando estava segurando uma vela sobre o corrimão para iluminar para eles, o Sr. Micawber na frente, levando a Sra. Micawber e Traddles atrás com a touca, também aproveitei a oportunidade para reter Traddles um momento no alto da escada. Traddles, eu disse, o Sr. Micawber não tem má intenção, coitado, mas se eu fosse você não emprestava nada para ele. Meu caro Copperfield, Traddles respondeu sorrindo, não tenho nada para emprestar. Tem seu nome, sabe? Disse eu. Ah. Você acha que isso é uma coisa que se empreste? Traddles perguntou com ar pensativo. Com certeza. Ah. Disse Traddles. Claro, sem dúvida. Muito obrigado a você, Copperfield, mas temo que já tenha emprestado meu nome a ele. Para a promissória que vai ser investimento, certo? Perguntei. Não, não para essa. Agora foi a primeira vez que ouvi falar disso. Estava pensando que ele muito provavelmente vai me propor essa a caminho de casa. A minha é outra. Espero que não dê nada errado com a promissória, eu disse. Espero que não, disse Traddles. Acho que não, porque outro dia mesmo ele me disse que essa já estava resolvida. Foi essa a expressão que o Sr. Micawber usou, resolvida. Como o Sr. Micawber olhou para cima nesse momento, só tive tempo de repetir meu alerta. Traddles me agradeceu e seguiu.
Mas tive muito medo, observando a maneira bem-humorada como desceu com a touca na mão e deu o braço à senhora Micawber, que ele seria arrastado para o mercado financeiro até o pescoço. Voltei para a frente da lareira e estava pensando, um pouco sério, um pouco rindo, na personalidade do Sr. Micawber e em nosso velho relacionamento quando ouvi passos rápidos subindo a escada. De início, pensei que era Traddles voltando para buscar alguma coisa esquecida pela senhora Micawber, mas quando os passos se aproximaram, eu sabia, e senti o coração bater mais forte e o sangue subir para o rosto, que era Esther Forte. Nunca deixei de pensar em Agnes e ela nunca deixou o santuário de meus pensamentos, se posso falar assim, onde a coloquei desde o início. Mas quando ele entrou e parou na minha frente com a mão estendida, as sombras que haviam caído sobre ele se transformaram em luz, e fiquei muito confuso e envergonhado de ter duvidado de alguém que tanto amava. Eu amava Agnes do mesmo jeito, e pensava nela como o mesmo anjo delicado e benigno de minha vida, e censurava a mim, não a ela, por ter cometido essa injúria contra ele, e teria oferecido qualquer reparação se soubesse o que fazer e como fazer. Ora, Daisy, meu velho, está aturdido? Sterfort riu, sacudindo minha mão vigorosamente e empurrando-a longe com alegria. Peguei você em mais um banquete, seu sibarita. Esses sujeitos da corte civil são os homens mais alegres da cidade, acho, e deixam para trás todos nós, o povo sóbrio de Oxford. Com o olhar brilhante percorreu a sala ao se sentar no sofá à minha frente, que a senhora Micawber havia deixado havia pouco, e atiçou o fogo. Fiquei tão surpreso a princípio, disse eu, dando-lhes boas-vindas com toda a cordialidade que eu sentia, que mal consegui respirar para cumprimentar você, Sterfort. Bom, me ver é um deleite para os olhos, dizem os escoceses, replicou Sterfort, assim como ver você, Daisy, assim tão vivo. Como vai, seu farrista? Estou muito bem, respondi, e nada farrista esta noite, mas confesso que tive 3 visitas, que encontrei na rua, elogiando você em voz alta, retorquiu Sterfort. Quem é o nosso amigo de calça justa? Em poucas palavras, contei o melhor que pude quem era o Sr. Micawber. Ele riu muito com o retrato que fiz do cavalheiro e disse que era um homem para conhecer, que queria conhecê-lo. Mas quem acha que era nosso outro amigo? Perguntei, por minha vez. Só Deus sabe, disse Sterfort. Nenhum chato, espero. Achei que parecia um pouco chato. Traddles. Repliquei, triunfante. Quem é? Sterfort perguntou, displicente. Não se lembra de Traddles? Traddles, do nosso quarto na sala em House? Ah. Aquele. Disse Sterfort, batendo com o ferro em um pedaço de carvão sobre o fogo. Ele continuou molenga de sempre? E onde foi que você desenterrou Traddles? Em resposta, exaltei Traddles o mais possível, pois percebia que Sterfort sentia desprezo por ele. Encerrando o assunto com um aceno de cabeça ligeiro e um sorriso, e a observação de que também gostaria de encontrar o velho colega, que sempre havia sido esquisito, perguntou se eu tinha alguma coisa para ele comer. Durante esse breve diálogo, quando não estava falando de um jeito vivo e agitado, ficará batendo no pedaço de carvão com o atiçador. Observei que fez o mesmo enquanto eu pegava os restos da torta de pombo e as outras coisas. Nossa, Daisy, isto é jantar para um rei! Ele exclamou, explodindo de seu silêncio e tomando lugar à mesa. Vou fazer justiça à comida, porque estou voltando de Yarmouth. Achei que estava vindo de Oxford. Repliquei. Não, disse Sterfort. Estava navegando, ocupação melhor. Litimer esteve aqui hoje, perguntando por você, observei, e pelo que disse achei que estava em Oxford. Se bem que, pensando bem, ele não disse isso. Litimer é mais bobo do que eu imaginava para andar perguntando por mim desse jeito, disse Sterfort jovialmente, servindo um copo de vinho e bebendo a minha saúde. Se conseguir entender Litimer, você é mais esperto que todo mundo, Daisy. É verdade mesmo, eu disse, puxando minha cadeira para a mesa. Então você estava em Yarmouth, Sterfort? Perguntei, interessado em saber de tudo. Ficou muito tempo? Não, ele respondeu. Uma escapada de 1 semana e pouco. E como estão todos? Claro que a pequena Emily ainda não casou, não? Não ainda. Mas vai, acho, dentro de algumas semanas, ou meses, uma coisa ou outra. Não estive muito com eles. A propósito, disse, pousando os talheres que usava com grande entusiasmo, e procurando nos bolsos, tenho uma carta para você. De quem? Ora, da sua velha babá, respondeu, tirando uns papéis do bolso do peito. Senhor J. Sterfort, débito com o boa vontade, não é este. Paciência, vou acabar encontrando. O velho não sei que está mal e acho que é sobre isso. Barquis, você quer dizer? Isso. Ainda procurando nos bolsos e olhando o conteúdo. Acho que está tudo acabado para o pobre Barquis. Vi lá aquele farmacêutico, cirurgião, seja lá o que for, que trouxe sua excelência ao mundo. Para mim, ele sabia tudo sobre o caso, mas na opinião dele, em resumo, o portador estava fazendo sua última jornada bem depressa. Enfie a mão aí no bolso de cima desse sobretudo na cadeira e acho que vai encontrar a carta. Está aí? Está. Disse eu, certo, era de pegote, um pouco menos legível que o normal, e breve.
Me informava do estado sem esperança do marido e insinuava que ele estava um pouco mais apegado do que antes e consequentemente mais difícil de conduzir para seu próprio conforto. Não dizia nada de seu cansaço e vigílias e o elogiava bastante. Estava escrita com carinho caseiro, despojado, simples que eu sabia ser sincero, e terminava com a seu dispor, meu sempre querido, que era eu. Enquanto eu a decifrava, Sterforth continuou comendo e bebendo. Não é nada bom, disse ele, quando terminei de ler, mas o sol se põe todo dia e morre gente a todo minuto. Não se deve ter medo do que nos espera a todos. Se fraquejamos porque ouvimos que em algum lugar bateu aquele pé que bate igual à porta de todos os homens, 25, tudo que existe no mundo escapa de nós. Não. Em frente, consola grossa se preciso for, consola macia se servir, mas em frente. Vencer todos os obstáculos e ganhar a corrida. Ganhar a corrida? Perguntei. A corrida que se vive desde o começo, disse ele. Em frente, me lembro que notei, quando ele fez uma pausa, olhando para mim com a linda cabeça um pouco lançada para trás, o copo erguido na mão, que, embora seu rosto estivesse cheio da vitalidade do vento do mar, havia nele sinais, surgidos desde a última vez que o vira, de quem estivesse envolvido em alguma atividade com a febril energia que, quando despertada, era tão apaixonada dentro dele. Tinha na cabeça a ideia de censurar nele esse jeito desesperado de perseguir todo o capricho, como esse de se lançar ao mar bravio e enfrentar tempo ruim. Por exemplo, quando minha mente se afastou do assunto imediato de nossa conversa outra vez e eu disse, vou falar uma coisa, Sterforth, disse eu, se o seu espírito impetuoso me ouvir. Meu espírito é possante e fará tudo o que você quiser, ele respondeu, voltando da mesa para diante da lareira outra vez. Então vou dizer o seguinte, Sterforth. Acho que vou ver minha velha babá. Não que possa fazer alguma coisa por ela, ser de alguma utilidade, mas ela é tão ligada a mim que acho que a minha visita vai ter um bom efeito sobre ela. Vai ficar tão contente que será um conforto e um apoio para ela. Não é nenhum grande esforço, claro, pela amizade que ela sempre teve por mim. Você não iria passar um dia lá, se estivesse no meu lugar? Seu rosto ficou pensativo e ele considerou um pouco, antes de responder, em voz baixa. Bom. Vá. Não vai fazer nenhum mal. Você acabou de voltar, eu disse. Seria demais pedir que fosse comigo? Seria, ele respondeu. Vou para Egate hoje à noite. Faz muito tempo que não vejo minha mãe e estou com a consciência pesada, porque é uma coisa ser amado como ela ama seu filho pródigo. Ah! Bobagem! Você quer ir amanhã, será? Ele perguntou, me segurando à distância de um braço, com uma mão em cada ombro. Acho que sim. Bom, deixe para ir depois de amanhã. Queria que você fosse passar uns dias conosco. Vim para fazer o convite e você sai voando para Yarmouth. Olhe quem fala de sair voando, Sterforth. Você que está sempre correndo feito louco para alguma expedição desconhecida. Ele olhou para mim um momento sem falar nada, e continuou, ainda me segurando como antes e me sacudindo. Vamos! Diga depois de amanhã e passe o dia de amanhã conosco. Quem sabe quando vamos nos encontrar de novo? Vamos! Depois de amanhã. Quero que você fique entre Rosa Dartle e mim e mantenha a gente separado. Vocês se amariam demais sem mim? Sim. Ou nos odiaríamos. Sterforth riu. Não importa. Vamos! Diga depois de amanhã, eu disse. Ele vestiu o sobretudo, acendeu um charuto e saiu para ir a pé para casa. Vendo a sua intenção, vesti meu sobretudo, mas não acendi charuto, bastava daquilo por enquanto, e caminhei com ele até a rua mais ampla, uma rua vazia à noite. Ele seguia muito animado todo o tempo, e quando nos despedimos e fiquei olhando para ele tão galante e alegre indo para casa, pensei no que havia dito, vencer todos os obstáculos e ganhar a corrida, e desejei, pela primeira vez, que ele tivesse uma corrida que valesse a pena disputar. Estava me despindo em meu quarto quando a carta do Sr. Micawber caiu no chão. Então me lembrei dela, rompi o lacre e li o seguinte. Estava datada de 1h30 antes do jantar. Não estou bem certo se mencionei que, quando o Sr. Micawber estava em alguma crise desesperada, usava uma espécie de fraseado legal que parecia considerar equivalente a fomentar seus negócios. Caro senhor, pois não ouso dizer meu caro Copperfield, é urgente que eu informe ao senhor que o signatário está arrasado. Alguns esforços passageiros para poupar o senhor do conhecimento prematuro de sua posição calamitosa o senhor pôde observar nele hoje, mas a esperança desapareceu no horizonte e o signatário está arrasado. O presente comunicado é redigido em âmbito pessoal, não posso chamar de social, de um indivíduo, em estado muito próximo da embriaguez, empregado por um corretor. Esse indivíduo está de posse legal da residência, em débito com aluguel. O inventário dele compreende não apenas os móveis e utensílios de toda natureza pertencentes ao signatário, como locatário anual dessa habitação, como também os pertencentes ao Sr. Thomas Tradless, sublocatário, membro da Honorável Sociedade do Inner Temple. 26. Se faltasse uma gota de tristeza na taça transbordante ora destinada, na linguagem de um escritor imortal, 27 aos lábios do signatário, se descobriria de fato que um empréstimo amigável aceito pelo signatário somando 23 libras, 4 shillings e 9 pence está vencido e não será pago. Além disso,
É fato que as responsabilidades de vida dependentes do signatário irão, no curso natural das coisas, sofrer o acréscimo de mais uma vítima inocente, cuja desventurada aparição pode ser esperada, em números redondos, ao fim de um período não maior que 6 meses lunares a partir da data atual. Depois de declarar tais coisas, seria obra de superfluidade acrescentar que pós-cinzas estarão para sempre, sobre a cabeça de Wilkins Micawber. Pobre Tradless! Eu já conhecia o Sr. Micawber o suficiente nessa época para prever que era de se esperar que ele se recuperasse do baque, mas minha noite de sono foi amargamente perturbada a pensar em Tradless e na filha do pastor, uma de 10 irmãs, em Devonshire, e que era uma moça tão boa, que esperaria por Tradless, horrível elogio, até os 60 anos, ou qualquer outra idade. Chicks, visito Sterfort em sua casa mais uma vez. Mencionei ao Sr. Senlov, de manhã, que precisava me ausentar por um breve período, e como ainda não recebia nenhum salário, não sendo consequentemente odioso ao implacável Jorkins, não houve dificuldade. Aproveitei essa oportunidade, com a voz presa na garganta e a vista falhando ao pronunciar as palavras, para expressar minha esperança de que a sorte Senlov estivesse passando bem, ao que o Sr. Senlov respondeu sem mais emoção do que se estivesse falando de um ser humano comum, que me agradecia muito e que ela estava bem. Nós, escriturários efetivados, como germes da aristocrática ordem dos procuradores, éramos tratados com tamanha consideração que eu era quase senhor de mim mesmo em todos os momentos. Como não me interessava, porém, chegar a Highgate antes de 1 ou 2 horas da tarde, e tínhamos outro pequeno caso de excomunhão no tribunal aquela manhã, que se intitulava Ofício do Juiz movido por Tipkins contra Bullock para a correção de sua alma. Passei 1 ou 2 horas muito agradavelmente assistindo aos procedimentos ao lado do Sr. Senlov. O caso surgira com a briga de 2 atendentes de igreja, um dos quais era acusado de ter empurrado o outro em cima de uma bomba d'água, cuja manivela se projetava numa escola essa debaixo do teto da igreja, o que tornava o empurrão uma ofensa eclesiástica. Era um caso divertido, e a caminho de Gate, no andar superior da diligência, ia pensando na corte civil e no que o Sr. Senlov havia dito: se tocarem na corte, o país vem abaixo. A Sra. Sterfort ficou contente de me ver, assim como Rosa Dartle. Foi uma surpresa agradável ver que Litimer não estava e que éramos atendidos por uma criadinha modesta, com fitas azuis na touca, cujo olhar era muito mais agradável e muito menos desconcertante de se encontrar por acaso do que o olhar daquele homem respeitável. Mas o que observei particularmente quando não fazia nem meia hora que estava na casa foi como a sorta Dartle me vigiava de perto e com atenção, e a espreita com que ela parecia comparar meu rosto com o de Sterfort e o de Sterfort com o meu, como se esperasse que alguma coisa acontecesse entre os dois. Toda vez que olhava para ela, era certo ver aquele rosto atento, com os olhos pretos secos e a testa perscrutadora olhando intensamente para os meus, ou passando dos meus olhos para os de Sterfort, ou abrangendo os dois ao mesmo tempo. Nesse escrutínio de lince, ela não só não se abalava quando via que eu notava seu olhar como, nesses momentos, seu olhar penetrante adquiria uma expressão ainda mais intensa. Mesmo sem culpa como sabia ser em relação a qualquer mal que ela pudesse suspeitar em mim, eu recuava diante de seus olhos estranhos, inteiramente incapaz de suportar seu brilho faminto. O dia todo, ela parecia circular por toda a casa. Se eu conversava com Sterfort no quarto dele, ouvia o farfalhar do vestido dela no corredor. Quando ele e eu nos dedicávamos a algum dos nossos antigos exercícios no gramado atrás da casa, eu via o rosto dela passar de janela em janela, como uma luz vagando, até se fixar em uma e nos observar. Quando nós 4 saímos para caminhar uma tarde, ela fechou sua mão magra em meu braço como uma mola, para me reter enquanto Sterfort e a mãe avançavam fora do alcance da voz, e falou comigo. Passou um bom tempo sem aparecer aqui, disse ela. Sua profissão é mesmo tão absorvente e interessante a ponto de monopolizar sua atenção? Pergunto porque gosto sempre de estar informada, quando sou ignorante. É isso mesmo, então, respondi que gostava bastante do meu trabalho, mas que sem dúvida não chegava a esse ponto. Ah, fico contente de saber, porque gosto sempre que me corrijam quando estou errada, disse Rosa Dartle. Quer dizer que é uma profissão um pouco seca talvez? Bem, respondi, talvez fosse um pouco seca. Ah! E por isso o senhor quer repouso e mudança, excitação e tudo? Ela perguntou. Ah! É verdade. Mas não é um pouco, ah? Para ele, não falo do senhor. Um rápido relance dos olhos dela para o ponto onde Sterfort caminhava com a mãe apoiada em seu braço me revelou de quem ela falava, mas fora isso fiquei completamente perdido. E demonstrei isso, sem dúvida. Não acha que, não digo que seja. Veja bem, eu quero saber, não acha que ele está um tanto envolvido demais? Que ele, talvez, esteja um pouco mais displicente que o normal em suas visitas a essa mãe amorosa, ah? E outro rápido olhar para os dois e um olhar para mim que parecia desvendar meus pensamentos mais secretos. Senhorita Dartle, repliquei, por favor, não pense que... Não penso. Disse ela. Ah, não. Não pense que acho alguma coisa. Não sou desconfiada. Só fiz uma pergunta. Não formulo nenhuma opinião. Quero fundamentar uma opinião no que o senhor me contar. Então, não é assim? Muito bem.
Fico contente de saber. Não é absolutamente verdade, disse eu, perplexo, que eu seja responsável por Sterfort ter se ausentado de casa mais tempo que o normal. Se é que isso ocorreu, o que de fato não sei neste momento, a menos que a senhorita me diga. Não estive com Sterfort todo este longo tempo, até ontem à noite. Não? Não, senhorita Dartley, não estive. Quando olhou direto para mim, vi que seu rosto ficou mais duro e mais pálido e a marca da cicatriz aumentou até cortar todo o seu lábio desfigurado e descer para o lábio inferior e pelo rosto. Havia algo positivamente horrível para mim em tudo isso, no brilho dos olhos quando ela perguntou, olhando fixamente para mim. O que ele está fazendo? Repeti as palavras, mais para mim mesmo que para ela, tão surpreso estava. O que ele está fazendo? Ela perguntou, com uma intensidade que parecia consumi-la como um fogo. No que aquele homem está ajudando Sterfort, aquele que nunca olha para mim sem uma inescrutável falsidade no olhar? Se o senhor é honrado e fiel, não peço que traia seu amigo. Só peço que me conte, é raiva, é ódio, é orgulho, é inquietação, é algum capricho, é amor. O que é que está dominando esse Sterfort? Senhorita Dartley, respondi. O que posso dizer para que acredite que não sei nada de Sterfort além do que sabia quando estive aqui a primeira vez? Não consigo pensar em nada. Acredito seriamente que não haja nada. Nem entendo direito o que está dizendo. Como ela ainda olhava fixamente para mim, uma contração ou pulsação, que eu não conseguia dissociar da ideia de dor, apareceu naquela cicatriz cruel e ergueu o canto de seu lábio como em desdém, ou com um pesar que desprezava o seu objeto. Ela cobriu depressa a boca com a mão, uma mão tão fina e delicada que, quando a vi levantá-la diante da lareira para proteger o rosto, a tinha comparado à fina porcelana, em meus pensamentos, e disse de um jeito rápido, feroz, apaixonado: Jure que vai manter segredo. E não disse nenhuma palavra mais. A senhora Sterfort ficava bastante feliz com a companhia do filho. Sterfort, nessa ocasião, estava especialmente atencioso e respeitoso com ela. Era muito interessante para mim ver os dois juntos, não apenas pela sua mútua afeição, mas por causa da forte semelhança pessoal entre eles, e da maneira como aquilo que era altivo ou impetuoso nele, nela a idade e o sexo haviam reduzido a uma elegante dignidade. Pensei, mais de uma vez, que era ótimo que nenhuma causa séria de separação jamais surgisse entre eles. Ou que duas naturezas tais, eu devia dizer dois tons da mesma natureza, pudessem ser mais difíceis de conciliar do que dois extremos absolutos na criação. Essa ideia não surgiu de meu próprio discernimento, confesso, mas de um discurso de Rosa Dartley. No jantar, ela falou: Ah, mas me diga, alguém, por que passei o dia inteiro pensando nisso e quero saber. Quer saber o quê, Rosa? Retorquiu a senhora Sterfort. Por favor, Rosa, sem tanto mistério. Mistério! Ela exclamou. Ah, é mesmo? A senhora me considera misteriosa? Estou constantemente pedindo, disse a senhora Sterfort, que fale com franqueza, com sua maneira natural. Ah, então esta não é minha maneira natural? Ela prosseguiu. Ora, vocês precisam realmente ter paciência comigo, porque eu peço informações. Nós nunca conhecemos a nós mesmos. Isso se transformou numa segunda natureza, disse a senhora Sterfort, sem nenhum desprazer, mas eu me lembro, e você também deve se lembrar, acho, quando sua maneira era diferente, Rosa, quando não era tão reservada e era mais confiante. A senhora deve ter razão, replicou ela, é assim que os maus hábitos crescem dentro da gente. Não é mesmo? Menos reservada e mais confiante? Eu me pergunto, como posso, sem perceber, ter mudado assim? Bom, é bem estranho. Tenho de estudar para retomar o meu antigo eu. Eu gostaria disso. A senhora Sterfort falou com um sorriso. Ah, vou fazer isso, sabe? Ela respondeu. Vou aprender franqueza deixe ver, com James. Não poderia aprender franqueza, Rosa, em melhor escola, disse a senhora Sterfort logo em seguida, pois havia sempre certo tom de sarcasmo no que Rosa Dartley dizia, embora fosse dito, como aquilo, da maneira mais inconsciente do mundo. Disso tenho certeza, ela respondeu com excepcional fervor. Se tenho certeza de alguma coisa, claro, é disso que tenho certeza. Achei que a senhora Sterfort pareceu lamentar a pequena provocação, pois disse então, em tom bondoso: Bom, minha querida Rosa, não ouvimos ainda o que você queria saber. O que eu queria saber? Ela replicou, com provocante frieza. Ah, era apenas se as pessoas que são semelhantes em sua constituição moral, é assim que se diz? É uma expressão tão boa quanto qualquer outra, disse Sterfort. Obrigada. Se pessoas de constituição moral semelhante correm maior perigo do que as outras, no caso de surgir entre elas discórdia grave, que cause uma desunião raivosa e profunda, eu diria que sim, respondeu Sterfort. É mesmo? Ela retorquiu. Nossa! Supondo então, por exemplo, qualquer coisa improvável serve para uma suposição, que você e sua mãe tivessem uma briga séria. Minha querida Rosa, interrompeu a senhora Sterfort, rindo amavelmente, sugira outra suposição. James e eu sabemos muito bem nossos deveres um com o outro, graças a Deus. Ah! Disse a sorta Dartley, balançando a cabeça, pensativa. Com certeza. Isso impediria? Ora, claro que sim.
Exatamente. Ora, fico contente de ter feito a bobagem de apresentar esse caso, porque é muito bom saber que o dever de vocês dois um com o outro impediria uma coisa dessas. Muito obrigada. Não devo omitir outra pequena circunstância referente à sorte Dartry, pois tive razões para me lembrar disso mais tarde, quando todo o passado irremediável se mostrou claramente. Durante todo esse dia, mas em especial a partir desse momento, Sterfort exerceu sua melhor habilidade e com a mais absoluta facilidade, para fascinar essa criatura singular e transformá-la numa companhia satisfeita e satisfatória. Não foi surpresa para mim ele ter conseguido. Não me surpreendeu também que ela tivesse lutado contra a fascinante influência de sua arte deliciosa. Na época, pensei em natureza deliciosa, pois eu sabia que ela era às vezes amarga e perversa. Vi os traços e as maneiras dela mudarem aos poucos. Vi quando olhava para ele com crescente admiração. Vi quando tentou, mais e mais debilmente, mas sempre raivosa, como se condenasse uma fraqueza em si mesma, resistir ao poder cativante que ele possuía. E por fim vi seu olhar duro abrandar e seu sorriso ficar mais doce. E parei de ter medo dela, como havia tido na verdade o dia inteiro, e nos sentamos todos diante da lareira, conversando e rindo, com tão pouca reserva como se fossemos crianças. Não sei se foi porque ficamos sentados ali tanto tempo, ou porque Sterfort resolvera não perder a vantagem que conquistara, mas não ficamos na sala de jantar mais que 5 minutos depois que ela saiu. Ela vai tocar a harpa, disse Sterfort, baixo, na porta da sala de estar, e ninguém, a não ser minha mãe, ouviu isso, acredito, durante estes 3 anos. Ele disse isso com um curioso sorriso que desapareceu imediatamente. Entramos na sala e ela estava sozinha. Não se levante, disse Sterfort, coisa que ela já havia feito. Rosa, querida, não. Seja boazinha e cante para nós uma canção irlandesa. E você gosta de canções irlandesas? Ela retorquiu. Muito, disse Sterfort. Muito mais que de qualquer outra coisa. O Daisy aqui também adora música com veneração. Cante para nós uma canção irlandesa, Rosa. Deixa-o sentar e ouvir, como fazia antes. Ele não tocou nela, nem na cadeira da qual ela havia se levantado, mas sentou-se perto da harpa. Ela ficou parada mais um momento, de um jeito curioso, fazendo os movimentos de tocar com a mão direita, mas sem fazer nenhum som. Acabou se sentando, puxou a harpa para si com um gesto súbito, tocou e cantou. Não sei o que havia em seu toque ou em sua voz, que fez daquela canção a coisa mais extraterrena que eu já tinha ouvido ou imaginado na vida. Havia algo assustador na realidade daquilo. Era como se nunca tivesse sido escrita, nem instrumentalizada, mas brotasse da paixão dentro dela, que achava expressão imperfeita nos sons baixos de sua voz e desaparecia de novo quando tudo silenciava. Fiquei mudo quando ela se encostou de novo na harpa, tocando, mas sem tirar som, com a mão direita. 1 minuto mais, e uma coisa me despertou de meu transe. Sterfort saiu de seu lugar, foi até ela, rindo, passou o braço em torno dela e disse. Falávamos aos sussurros, escutando a intervalos qualquer som que viesse do quarto de cima. Por ocasião de minha última visita, não tinha pensado numa coisa que, naquele momento, me pareceu muito estranha. A falta do Sr. Barquis na cozinha. É muita bondade sua, seu Dave, disse o Sr. Pegote. Bondade demais mesmo, disse Ram. Em L.Y., meu bem, exclamou o Sr. Pegote. Olhe aqui. Seu Dave chegou. Ora, se anime, minha linda. Não vai falar com seu Dave? Havia nela um tremor de que me lembro até agora. Sua mão tão fria ao toque, posso sentir ainda. Seu único sinal de ânimo foi tirar a mão da minha, depois se erguer da cadeira, e pondo-se ao lado do tio, em silêncio, e, tremendo ainda, apoiar-se em seu peito. Tão amoroso o coração dela, disse o Sr. Pegote, acariciando seu lindo cabelo com a mão grande e áspera, que não consegue aguentar uma tristeza dessa. É natural com gente moça, seu Dave, quando são novo para essas coisas, e acanhada que nem este meu passarinho aqui, é natural. Ela se aninhou mais nele, porém não ergueu o rosto, não disse uma palavra. Está ficando tarde, meu bem, disse o Sr. Pegote, e o Ram tá aqui para levar você para casa. Vá para casa com esse outro coração amoroso. Em L.Y. Minha linda? O som da voz dela não chegou a mim, mas ele inclinou a cabeça como se ouvisse e falou. Deixar você ficar com o tio? Nem pede isso. Ficar com o tio, filhinha? Quando esse que logo vai ser seu marido tá aqui para levar você para casa? Ora, ninguém não vai pensar de ver uma coisinha dessa do lado de um sujeito duro que nem eu, disse o Sr. Pegote, olhando para nós dois, com infinito orgulho. Mas o mar não tem mais sal que o carinho que ela tem pelo tio. Que bobinha em L.Y. Em L.Y. tá certa nisso aí, seu Dave. Disse Ram. Olhe aqui. Se em L.Y. quer e ela está aflita e com medo, além do mais, eu deixo ela até de manhã. E fico eu também. Não, disse o Sr. Pegote. Você não deve, não, um homem casado que nem você, ou quase, pegar e jogar fora um dia de trabalho. E você não tem como passar a noite no velório e trabalhar depois. Não dá. Você vá para casa e durma.
Você não tá com medo que a gente não vai cuidar bem da NLY, disso eu sei. Han cedeu a esses argumentos, pegou o chapéu e foi embora. Mesmo quando ele a beijou, e sempre que o via chegar perto dela, eu pensava que a natureza havia lhe dado a alma de um cavalheiro. Ela pareceu achegar-se mais ao tio, evitando mesmo o marido escolhido. Fechei a porta quando ele passou, para não incomodar a calma que predominava, e quando me voltei encontrei o Sr. Pegote ainda falando com ela. Agora eu vou subir e contar para sua tia que o seu Dave tá aqui para ela se animar um pouco, disse ele. Senta aí perto do fogo um pouco, meu bem, e esquenta essa mão gelada. Não precisa ter medo e levar tão a sério. O quê? Você vai comigo? Bom, vem comigo, então. Se o tio dela fosse expulso de casa e forçado a deitar numa vala, seu Dave, disse o Sr. Pegote, com o mesmo orgulho de antes, acho que ela ia com ele, sim. Mas logo vai ser com outro, logo, logo, em LY. Depois, quando subi, ao passar pela porta do meu quartinho, que estava escuro, tive a impressão indistinta de que ela estava lá dentro, caída no chão. Mas se era ela realmente ou se era uma confusão de sombras no quarto, não sei agora. Diante do fogo da cozinha, tive tempo para pensar no horror à morte da linda pequena em LY, que, ao lado do que o Sr. Homer havia me dito, considerei a causa de ela estar tão fora de si. E tive tempo, antes de Pegote descer, até de pensar com mais tolerância naquela fraqueza, contando as batidas do relógio e aprofundando a sensação do solene silêncio à minha volta. Pegote me tomou em seus braços e me agradeceu insistentemente por eu ser um consolo tão grande para ela, foi o que ela disse, em sua dor. Então insistiu comigo para subir, soluçando que o Sr. Barquis sempre havia gostado de mim e me admirado, que muitas vezes falava de mim antes de cair num estupor, e que ela acreditava, no caso de ele voltar a si, que ia se animar ao me ver, se ainda pudesse se animar com alguma coisa terrena. Quando vi, a probabilidade de ele voltar a si me pareceu muito pequena. Estava deitado com a cabeça e os ombros para fora da cama, numa posição incômoda, meio reclinado sobre a caixa que lhe custará tanta dor e trabalho. Descobri que, quando não conseguia mais sair da cama para abri-la nem garantir sua segurança por meio da varinha que eu ouvira usar, tinha pedido que a colocassem numa cadeira ao lado da cama, onde a abraçara desde então, dia e noite. Seu braço estava em cima dela agora. O tempo e o mundo deslizavam debaixo dele, mas a caixa estava lá e as últimas palavras que pronunciara eram, num tom explanatório, roupas velhas. Barquis, meu querido, disse Pegote, quase alegre, curvando-se sobre ele, enquanto seu irmão e eu ficávamos aos pés da cama. Meu menino querido tá aqui, meu querido Dave, que aproximou a gente, Barquis. Que você pediu para levar mensagens, sabe? Não vai falar com o Dave? Ele estava tão mudo e sem sentido como a caixa, da qual tirava a única expressão que tinha. Ele vai embora com a maré, disse o Sr. Pegote para mim, por trás da mão. Meus olhos estavam úmidos, assim como os do Sr. Pegote, mas repeti num sussurro. Com a maré? Na costa, as pessoas só morrem, disse o Sr. Pegote, quando a maré tá toda baixa. Não nasce, a não ser quando tá bem alta, só nasce mesmo quando tá cheia. Ele tá indo embora com a maré. A vazante é às 3h30, água parada por meia hora. Se ele vive até a virada, aguenta até depois da alta e vai com a outra maré. Ficamos ali, olhando para ele, um bom tempo, horas. Que misteriosa influência minha presença exercia sobre ele naquele estado de consciência, não pretendo dizer, mas quando ele começou a se mover debilmente, é certo que estava resmungando sobre me levar para a escola. Está voltando a si, disse Pegote. O Sr. Pegote me tocou e sussurrou com muito assombro e reverência. Ele e a maré indo embora depressa. Barquis, meu querido. Pegote exclamou. P. Barquis, ele exclamou com voz fraca. A melhor mulher do mundo, olhe. É o Dave. Disse Pegote, pois ele tinha aberto os olhos. Eu estava a ponto de perguntar se me reconhecia quando ele tentou estender o braço e me disse, claramente, com um sorriso agradável, Barquis está disposto. E como era baixamar, ele foi embora com a maré. XXX, uma perda maior. Não foi difícil para mim, a pedido de Pegote, resolver ficar onde estava até os restos mortais do pobre cocheiro fazerem sua última jornada a Blunderstone. Muito tempo antes, ela havia comprado, com as próprias economias, um pedacinho de chão em nosso velho adro de igreja, perto do túmulo de sua doce menina, como sempre chamava minha mãe. E lá os restos dele iriam repousar. Ao atender Pegote e fazer tudo o que podia por ela, o que não era muita coisa, me senti muito agradecido, me alegra pensar nisso mesmo agora. Mas creio que minha suprema satisfação, de natureza tanto pessoal como profissional, foi me encarregar do testamento do Sr. Barquis, esclarecendo seu conteúdo. Posso reivindicar o mérito de ter sido o primeiro a sugerir que o testamento devia ser procurado dentro da caixa. Depois de alguma procura, foi encontrado na caixa, no fundo de um bornal,
dentro do qual, além de cevada, se descobriu um velho relógio de ouro com corrente e brasões, que o Sr. Barquis usará no dia de seu casamento e que nunca ninguém tinha visto nem antes nem depois, um socador de prata para fumo de cachimbo em forma de perna, uma imitação de limão, cheia de minúsculas xícaras e pires que suspeito que o Sr. Barquis deva ter comprado para me dar de presente quando eu era criança e do qual não conseguiu dispor depois, 87 guinéus e meio, em guinéus e meios guinéus, 210 libras em cédulas bancárias perfeitamente limpas, alguns recibos de ações do Banco da Inglaterra, uma velha ferradura, um xerim falso, um pedaço de cânfora e uma concha de ostra. Pelo fato de este último objeto estar muito polido, exibindo as cores prismáticas do interior, concluo que o Sr. Barquis tinha alguma ideia vaga a respeito de pérolas, que nunca foi esclarecida. Durante anos e anos, o Sr. Barquis levou essa caixa em todas as suas viagens, todos os dias. Para que não fosse notada, ele havia inventado a ficção de que pertencia ao Sr. Blackboy e devia ser deixada com o Barquis até ser reclamada, fantasia que havia escrito laboriosamente na tampa, em caracteres agora pouco legíveis. Ao longo de todos esses anos, descobri, ele havia economizado, com bom efeito. Seus bens, em dinheiro, chegavam a quase 3.000 libras. Dessas, ele legou os juros de 1.000 libras ao Sr. Pegote por toda a vida. No caso de sua morte, o principal seria dividido em partes iguais entre Pegote, a pequena Emily Min, ou ao sobrevivente ou sobreviventes, dividido em partes iguais. Todo o resto de suas posses no momento da morte deixava para Pegote, que nomeava legatária universal e testamenteira única de suas últimas vontades. Eu me senti realmente procurador ao ler em voz alta esse documento, com toda a cerimônia possível, e explicar suas providências, quantas vezes fossem necessárias, a todos os interessados. Comecei a pensar que a corte civil era mais interessante do que eu havia suposto. Examinei o testamento com a mais profunda atenção, declarei que era bem planejado sob todos os aspectos, fiz uma ou duas anotações a lápis na margem e achei incrível o quanto eu havia aprendido. Passei a semana anterior ao funeral nessa intrincada atividade, fazendo um relatório para Pegote de todas as propriedades que ela agora possuía, organizando todos os negócios, como conselheiro e mediador em todas as coisas, para nosso prazer recíproco. Nesse meio tempo, não estive com a pequena Emily, mas me disseram que ela teria um casamento discreto dentro de 15 dias. Não compareci ao funeral vestido a caráter, se posso dizer assim. O que digo é que não pus capote preto nem estandarte para assustar passarinhos, apenas fui a pé até Blunderstone, de manhã cedinho, e estava no lado da igreja quando chegaram, acompanhados apenas por Pegote e seu irmão. O cavaleiro louco ficou olhando de sua janelinha. O bebê do Dr. Shirk balançou a cabeça pesada e rolou os olhos saltados para o clérigo. Por cima do ombro de sua babá, o Sr. Homero ofegava em segundo plano, não havia mais ninguém e estava tudo muito tranquilo. Caminhamos pelo adro durante uma hora depois que tudo acabou e arrancamos algumas folhas da árvore acima do túmulo de minha mãe. Nesse ponto, baixa sobre mim um receio. Baixa uma nuvem sobre a cidade distante, para a qual dirijo meus passos solitários. Temo me aproximar dela. Não suporto pensar no que aconteceu naquela noite memorável, no que acontecerá de novo, se eu prosseguir. A sensação não piora quando a descrevo. Não melhoraria se eu detivesse minha mão hesitante. Está feito. Nada pode desfazer, nada pode mudar o que já foi. Minha velha babá devia ir a Londres comigo no dia seguinte, para cuidar do testamento. A pequena Emily passaria o dia com o Sr. Homer. Íamos nos encontrar todos na casa barco essa noite. Han traria Emily à hora de sempre. Eu voltaria quando quisesse. O irmão e a irmã voltariam como tinham ido e estariam à nossa espera junto à lareira quando o dia terminasse. Despedi-me deles no portãozinho do portão maior, onde o visionário Straggs havia descansado com a mochila de Roderick Random em tempos passados, e em vez de voltar direto, caminhei um pequeno trecho da estrada até Lowestoft. Então virei e voltei na direção de Yarmouth. Jantei numa cervejaria decente a uns 2 ou 3 quilômetros da balsa que mencionei antes. Assim se passou o dia, e era noite quando ali cheguei. Chovia pesadamente, era uma noite agitada, mas havia lua por trás das nuvens e não estava escuro. Logo avistei a casa do Sr. Pegote, e a luz brilhava na janela. Uma breve caminhada pela areia molhada, pesada, me levou até a porta e entrei. A casa parecia bem acolhedora. O Sr. Pegote havia fumado seu cachimbo da noite e o jantar estava sendo preparado. A lareira brilhava, sem cinzas por cima, o baú pronto para a pequena Emily no lugar de sempre. Em seu lugar de sempre estava Pegote e parecia, a não ser pelo vestido, que nunca havia saído dali. Já voltará à sua caixa de costura com a catedral de Saint Paul na tampa, a fita métrica no chalé, e o pedaço cera de vela, todos ali, como se nunca tivessem se abalado. A senhora Gumide parecia um pouco aflita em seu canto de sempre, consequentemente, muito natural. Seu Dave é o primeiro a chegar, disse o Sr. Pegote com ar alegre. Não fique com esse paletó molhado. Obrigado, Sr. Pegote, falei, entregando sobretudo para ele pendurar. Está seco. Tá mesmo, disse o Sr. Pegote, tocando meus ombros. Sequinho. Sente, seu Dave. Nem preciso dar boas-vindas, porque o senhor sabe que é bem-vindo, de coração. Obrigado, Sr. Pegote, não tenho a menor dúvida. E então,
Pegote, disse, dando um beijo nela. Como você está, minha velha? Ha, ha, o Sr. Pegote riu, sentado junto de nós, esfregando as mãos, aliviado com o fim dos problemas recentes e com a genuína cordialidade de sua natureza. Não tem no mundo mulher, eu digo para ela, mais sossegada de cabeça do que ela. Ela cumpriu o dever com o falecido e o falecido sabia que era o certo. O falecido cumpriu o dever com ela, como ela sabia que era o certo. E está tudo certo. A senhora Gomide deu um grunhido. Se alegre, minha velha, disse o Sr. Pegote. Mas sacudiu a cabeça para nós, evidentemente sabendo que diante dos últimos acontecimentos haveria a tendência de lembrar o falecido marido. Não fique triste. Se alegre, um pouquinho pelo menos, e vai ver que é natural o resto melhorar também. Comigo não, Dan L., respondeu a senhora Gomide. Para mim não tem nada natural, só viver sozinha e abandonada. Não, não, disse o Sr. Pegote, consolando sua tristeza. É, sim, Dan L. A senhora Gomide falou. Não sou ninguém para viver com alguém que herdou dinheiro. As coisas para mim não dá certo. Melhor se livrarem de mim. Ora, como eu vou gastar esse dinheiro sem a senhora? O Sr. Pegote perguntou, com um ar de séria repreensão. Do que a senhora está falando? Não preciso da senhora agora, mais do que nunca precisei. Eu sabia que ninguém precisava de mim, exclamou a senhora Gomide, com um ganido doloroso, e agora tenho que ouvir isso. Como é que eu podia pensar que alguém precisava de mim, sozinha e abandonada desse jeito, sempre contrariando? O Sr. Pegote pareceu muito chocado consigo mesmo por ter falado alguma coisa capaz dessa interpretação ferina, mas foi impedido de responder por Pegote, que puxou sua manga e sacudiu a cabeça. Depois de olhar para a senhora Gomide alguns momentos, amargurado e aflito, ele olhou o relógio holandês, levantou-se, avivou a vela e colocou-a na janela. É, disse o Sr. Pegote, animado. É isso, Dona Gomide. A senhora Gomide deu um ligeiro gemido. Acesa, como é o costume. O senhor deve de estar pensando para que é isso. Bom, é para a pequena em LY, sabe, o caminho não é muito claro nem muito movimentado depois que escurece. Então, quando estou aqui, na hora dela voltar para casa, ponho a vela acesa na janela. Isso, sabe, disse o Sr. Pegote curvando-se para mim com muita alegria, por causa de duas coisas. Ela fala, a em LY fala, olha a minha casa lá, ela fala, e fala também, a em LY fala, meu tio tá lá. Porque se eu não estou aqui, não tem vela na janela. Você parece criança, disse Pegote, muito carinhosa com o irmão, porque faria a mesma coisa. Bom, disse o Sr. Pegote parado com as pernas bem separadas, esfregando nelas as mãos para cima e para baixo em sua confortável satisfação, olhando alternadamente para nós e para o fogo. Não sei se eu pareço. Olhando assim, não pareço, não muito, Pegote observou. Não, o Sr. Pegote riu, olhando não, mas, pensando bem, sabe. Não me preocupa, benza a Deus. Vou dizer uma coisa. Quando eu pego e olho aquela linda casinha da nossa em LY, eu fico abismado, disse o Sr. Pegote, com súbita ênfase, é isso. Não sei o que mais, parece que ela está até nas coisinhas mais pequena quase. Eu pego, ponho de volta, toco com toda delicadeza como se fosse a nossa em LY. A mesma coisa com as touquinhas dela e tudo. Não aguento ver ninguém mexer nessas coisas com força, por nada deste mundo. É, eu sou criança mesmo, que nem um ouriço do mar, disse o Sr. Pegote abrandando a seriedade com uma gargalhada. Quero saber o nome dele. Ouvi as palavras outra vez. Faz algum tempo, Han gaguejou, um criado andou por aqui, de vez em quando. E um cavalheiro também. Os dois tinham a ver um com o outro. O Sr. Pegote estava imóvel diante de nós como antes, mas agora olhava para ele. Noite passada, Han continuou, viram o criado com a nossa pobre menina. Ele andava escondido por aqui, uma semana ou mais. Acharam que tinha ido embora, mas estava escondido. Não fique aqui, seu Dave, não fique. Não, senti o braço de Pegote em torno de meu pescoço, mas não conseguiria me mexer nem que a casa caísse em cima de mim. Hoje de manhã, tinha uma carruagem com uns cavalos estranhos fora da cidade, na estrada de Norwich. Antes de raiar o dia, Han continuou. O criado foi, voltou e foi de novo. Quando foi outra vez, a em LY não estava junto. O outro estava dentro. É ele, pelo amor de Deus, disse o Sr. Pegote, dando um passo atrás e erguendo a mão como se quisesse afastar o que abominava. Não me diga que o nome dele é Esterforth, seu Dave, Han exclamou, com a voz abalada. Não é sua culpa, longe de mim botar a culpa no senhor, mas o nome dele é Esterforth e ele é um bandido desgraçado. O Sr. Pegote não deu um grito, não derramou uma lágrima, e não se mexeu mais, até parecer despertar, de repente, e pegou seu casaco áspero do gancho num canto. Me dá uma mão com isto aqui. Eu estou arrasado, não consigo, disse, impaciente. Me dá uma mão, me ajuda. Bom, disse, quando alguém o ajudou.
Agora me dá aquele chapéu ali. Han perguntou aonde ele ia. Vou procurar minha sobrinha. Vou procurar a minha em LY. Primeiro, vou arrebentar o casco daquele barco e afundar onde eu devia afogar ele, pela minha alma. Se eu fizesse a mínima ideia do que aquele sujeito tinha na cabeça. Ele sentado na minha frente, disse, enlouquecido, estendendo o punho direito. Ele sentado na minha frente, cara a cara. Posso cair morto aqui, mas eu tinha afogado ele, e estava certo. Vou procurar minha sobrinha. Onde? Han perguntou, pondo-se na frente da porta. Por todo lado. Vou procurar minha sobrinha no mundo inteiro. Vou encontrar a pobre da minha sobrinha na sua vergonha e trazer ela de volta. Ninguém vai me segurar. Estou dizendo que vou procurar minha sobrinha. Não, não! Gritou a senhora Gumid, pondo-se no meio deles, aos gritos. Não, não, Dan L., não como você está agora. Vá procurar ela daqui um pouco, meu solitário e abandonado Dan L., e aí vai estar certo, mas não como você está agora. Sente-me dar o seu perdão por ter sido uma preocupação para você, Dan L., o que são as minhas contrariedades perto disto, e vamos falar um pouco de quando ela ficou órfã, de quando Han ficou órfão também, de quando eu era uma pobre viúva e você me recebeu. Isso vai amolecer o seu coração, Dan L., e pousou a cabeça no ombro dele, para você aceitar melhor a sua tristeza, porque você conhece a palavra, Dan L., quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes 28, e ninguém não pode desrespeitar isso debaixo deste teto, que foi nosso abrigo durante tantos e tantos anos. Ele ficou bem passivo então, e quando ouvi que ele estava chorando, o impulso que havia em mim de me pôr de joelhos, implorar perdão por seu sofrimento e amaldiçoar Sterforte cedeu a um sentimento melhor. O aperto em meu coração encontrou algum alívio e chorei também.